não estava aguentando mais, eu larguei. Quando eu larguei, eu desdobrei, eu saí do corpo, nunca tinha acontecido comigo. E aí sim, é um início de um grande processo na minha vida, porque quando eu vi as várias mãos ali me energizando, eu acoplei de novo, naquela noite eu não consegui mais voltar para a minha vida. E quando a gente começa a quebrar o sistema de crenças, desconstrói o ego, você começa a falar com a verdade, é tudo, como dizia o nosso grande amigo Nikola Tesla, energia, frequência e vibração. Quando você está falando a tua verdade, baseado na sua essência, o campo fala por você, né? As pessoas percebem, mais que ela, mas tem alguma coisa. Não, não acredito, meu sistema de crenças está ali, mas ela percebe que tem algo. E o despertar dentro da minha visão, ele começa pelo não tangível, pela percepção do não tangível. E aí é um caminho que se abre. E eu parto de um princípio, dentro de tudo que eu faço, que a grande crise do mundo não é uma crise de climática ou uma crise financeira, é uma crise de desconexão. Então, quando a gente entende essa matrix, que ela tem várias camadas, o tempo é uma das camadas, que está aí te desconectando. Então, o tempo artificial, que é esse macro-organizador, ele está te desconectando. Tempo é dinheiro? Você já ouviu falar sobre mônadas? E quais são, e como são, e o que são as ondas encantadas? Estas e outras perguntas serão respondidas por Ricardo Zovaro, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista. Eu acabei de chutar a câmera aí, é um programa muito bom, porque fazem quanto tempo? 15 anos, já fazem 15 anos, dia 9 de março de 2010 a gente estreou esse programa, TV Consciência Próspera, e mais de 1000 convidados já passaram por aqui, compartilhando um pouco sobre suas histórias de vida, suas conexões, suas inspirações, vivências. E hoje nós temos aqui um convidado pela primeira vez presencial, indicação inclusive da Tati Alencar, um beijo para você, Tati. O tema é A Lei do Tempo Natural, com Ricardo Zovaro. Ricardo Zovaro aqui com a gente. Lembrando que nós estamos agora no processo de estreia, vocês podem interagir também aqui via chat, quem está na estreia, ou abaixo do vídeo, qualquer comentário sobre esse tema. Eu acredito que teve uma outra pessoa que indicou o Ricardo, eu só não recordo quem foi, é tanta gente indicando, mas seja super bem-vindo, Ricardo. Prazer estar aqui, Samuel. Parabéns aí por toda essa jornada, né? Mais de 1000 entrevistas. É uma honra estar aqui. E obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E eu desejo mais milhares de entrevistas aí dentro dessa jornada aí que vocês já estão. Sempre maravilhoso. Que bom, que bom. A gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive, você que está nos acompanhando, uma das pessoas mais recorrentes aqui no programa é o Wagner, nosso amigo Wagner Borges, e ele vai estar estreando o programa, na verdade é a reestreia, porque já foi colunista aqui na TV Consciência Próxima durante anos. E a reestreia do Falando de Espiritualidade vai acontecer na primeira terça-feira de julho, ao vivo, às terças-feiras, ao meio-dia. Quem está acompanhando sabe que ele está vindo aqui quase quinzenalmente, aqui também no estúdio, mas a partir do segundo semestre, por conta das viagens internacionais, ele vai estar de volta no Brasil em julho. Aí em julho começa toda terça-feira aqui ao vivo com Wagner Borges. E vamos lá então com o Ricardo Zovaro. Estava tentando decorar aqui o sobrenome dele, porque é da Itália, sim. Itália, né, Zovaro? Da Itália. Ricardo, o que é a lei do tempo e como é que ela difere da nossa compreensão convencional do tempo? Acho que essa é uma boa pergunta para iniciar, porque falar, mas como é assim, a lei do tempo natural, mas todo tempo não é natural, né? Eu acho que vai dar um esclarecimento interessante aí. Muita gente pergunta isso, né? E é uma boa pergunta, porque o que é a lei do tempo natural? Se a gente olhar na natureza, todos os animais, eles estão conectados com alguma coisa. As tartarugas nascem, sabem para onde ir. As borboletas para onde voar, os passarinhos, as baleias, os golfinhos, os elefantes sabem onde vão chover daqui 2 semanas e se caminham para lá. Tem algo conectado, a mente deles está harmonizada com os ciclos naturais da Terra, da Lua e do cosmos. A gente está sincronizado com um tempo que é um tempo artificial. Então, vou explicar o artificial primeiro para chegar no natural e vai ficar mais fácil. A origem do tempo que a gente segue aqui, desse tempo linear, passado, presente e futuro, ele é originário pelo calendário gregoriano, e ele vem das calendas romanas, né, que eram livros de cobrança de impostos, primeiro dia. Então, a partir dali, tem uma energia muito forte do dinheiro. Daí vem toda essa ansiedade que a sociedade tem hoje.
E também tinha muito ego, os imperadores, Július, Augustus. Então, meu mês tem 30 dias, o meu tem 31, tira daqui, coloca ali, né? Então você vai vendo um ego também muito forte nesse calendário. E nós temos meses irregulares, 31, 30, 28, 29, e aí julho, agosto, aí setembro remete a 7, ao mês 9, outubro remete a 8, ao mês 10, novembro a 9, ao mês 11. Então parece que nada está, é um macro-organizador da sociedade, está tudo bem. Só que, subliminarmente, isso cria uma desconexão. E eu parto de um princípio, dentro de tudo que eu faço hoje, das minhas mentorias, palestras e cursos que eu dou, que a grande crise do mundo não é uma crise climática ou uma crise financeira, é uma crise de desconexão. Então, quando a gente entende essa matrix, que ela tem várias camadas, o tempo é uma das camadas, que está aí te desconectando. Então, o tempo artificial, que é esse macro-organizador, ele está te desconectando. O que o tempo natural ele vem? Ele é uma dimensão, né? Então, a quarta dimensão seria a dimensão do tempo, né? Ou a quarta, 4D, como se fala. É como se o nosso universo estivesse contido dentro dessa dimensão do tempo. E dentro desse estudo, que foi descoberto pelo Dr. José Argüelles, e ele teve origem em 1952, uma das pirâmides em Palenque, tinham descoberto várias pirâmides, mas essa em específico em Palenque. Os espanhóis tinham levado muitas coisas, mas eles descobriram uma câmara secreta. Inclusive, em 1952, o mesmo ano que Carl Jung lançou aquele livro, Sincronicidade. Essa câmara secreta levou uma tumba de um imperador chamado Pakal Votan. Descobriram lá uma máscara de jade, e no History Channel, nesse Alienígena do Passado, tem muita história sobre isso. No History Channel, você pode buscar sobre a tumba de Pakal Votan. Uma pedra de 5 toneladas ali, toda esculpida. E essa pedra você vê ali, claramente, o Pakal Votan numa espaçonave. Ele está ali como um astronauta, né? Tem todos os equipamentos de manuseio ali, o fogo atrás. Então, ali, o Dr. José Argüelles, junto com outros arqueólogos, depois de muito tempo, foram descobrindo aquela origem que eram os maias galácticos. Ele começou a decodificar muita coisa. Ele, aos 14, ele já fez a passagem dele, mas aos 14 anos de idade ele estava na Pirâmide do México, lá na Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, já estive lá também, e ele teve um desdobramento, começou a ter várias visões de números, de cores e de muita informação que ele não entendeu. A partir dali, ele dedicou muito da vida dele em buscar respostas, viajou o mundo todo, tornou PhD em História da Arte, escritor de diversos livros, muitas canalizações. Em 1987, ele organizou, quando teve a convergência harmônica, ele organizou uma meditação mundial para alinhamento disso, e a partir dali se começou a contar esse novo tempo, que é o tempo natural. Então, essa descoberta, ele percebeu através dessa tumba de códigos que tinham ali, né, e uma das tabelas, o Tzolk'in, que é uma tabela sagrada maia, muita gente acha e confunde esse saber da lei do tempo natural com o calendário maia. O Sincronário da Paz é um estudo compilado de informações ali, e você, dentro dessas histórias, você tem todo dia chegando uma informação aqui, uma informação solar, né, e um tom que traz um movimento. Então, a partir daí, você começa a perceber o tempo aqui na vigília, caminhando por aqui. Começa a ter informações, você começa a se sincronizar atualmente com essa nova frequência, como se fosse uma estação de rádio. A estação de rádio do tempo artificial, ela tem uma frequência chamada 1260, 12 meses com horas e 60 minutos. E ela tem o nome dela seria o tempo é dinheiro. A do Lei do Tempo Natural, uma frequência chamada 1320. E ela tem um nome chamado frequência do tempo é arte. Então, quando você harmoniza a tua mente com os ciclos naturais da Terra, da Lua e do Cosmos, você se conecta com a sua melhor essência, aquela tua parte que a gente ouve falar, pô, a centelha divina, o Espírito Santo, mas é aquela tua parte que não está contaminada com tudo isso daqui, e a partir dali você consegue trazer a tua arte para o mundo. Então, dei um briefing maior. Ele esteve por aqui no Brasil, divulgando o trabalho dele enquanto encarnado? Sim, ele esteve em diversos lugares. Aqui no Brasil, na verdade, tem algumas pessoas, tanto o André Steller, do Instituto da Lei do Tempo, lá em Canela, como a Flávia Mota, ela mora hoje lá na Argentina. Eles tiveram com ele em eles fizeram vários seminários aí na América Latina na época, e eles tiveram, inclusive a Flávia fez um experimento do tempo natural, ela viveu 13 anos, não foi 13 meses, nem 13 dias, em um experimento numa comunidade
sobre o tempo natural, vivendo todas as famílias terrestres, vivendo todos os Kins e se comunicando dentro daquilo. Então, estudei com todos eles, estudei com a Flávia, estudei com o André, fui buscar esse conhecimento para poder, e nenhum trabalho de Daime, o Dr. José Góes apareceu para mim, me indicando o caminho, com mais uma pessoa que precisava estudar, era uma peça que faltava, o Guilherme Faceto, e a partir dali eu me conectei, e aí hoje eu facilito a lei do tempo, e dou cursos, e várias outras coisas também. Nessa diferenciação entre o calendário gregoriano e a lei do tempo natural, de que forma foi influenciado, já que foi o mesmo ano, 1952, que lançou a Segunda Cidade, de que forma o calendário gregoriano e também a lei do tempo natural, elas afetam, até como experimento, na nossa percepção das sincronicidades? Ótima pergunta. Bom, a visão que eu trago aqui sobre sincronicidade é a maneira que você, Samuel, se relaciona com o universo vai se relacionar com você. Então, pode ser que uma sincronicidade que seja para mim, você muitas vezes não perceba. Depende muito, não são só os números iguais, ou como todo mundo fala. Isso também, obviamente, é um condutor ali. Mas as percepções das sincronicidades, eu percebi isso na minha vida. A lei do tempo, ela não só me realinhou, né? Eu vou contar minha história depois, e como também ela me trouxe um propósito, um significado de direção. Ela trouxe movimento para a minha vida. E esse movimento, ele se dá, né? Eu pratico mountain bike, já fiz vários lugares aí de mountain bike, Caminho de Santiago de Compostela, em todos os lugares. Se você para de pedalar, você cai, você perde o equilíbrio. Então, o movimento é que traz equilíbrio para a sua vida. A lei do tempo, ela traz esse movimento. E as sincronicidades, a minha percepção é que elas se ampliaram. É como se eu tivesse Antigamente a gente tinha aquela TV quadrada e fizeram a TV widescreen. É a mesma imagem, só que você teve uma expansão da sua visão. Eu percebo isso nas sincronicidades através da lei do tempo natural. Já que você citou, né, o que significa, então, a pessoa que fica vendo repetidamente os números iguais, né? 11, 11, 12, 12, e assim sucessivamente, e também acordar às 3 da manhã? Olha, são as duas perguntas, tem muito, a gente poderia ficar aí horas falando sobre isso, né? Mas de forma, para quem estiver ouvindo aí, dentro do nosso processo, vou trazer as minhas percepções, porque acontece comigo muito isso, né? Eu tenho vários relatos aí de coisas que eu acordo às vezes 3h03 da madrugada ali, e se eu não consigo, se eu não gravo o que está na minha cabeça, ou não escrevo, eu não consigo dormir. A hora que eu faço isso, aí volta para o processo, o fluxo normal. Mas quando se vê muito, eu entendo que os números ou as sincronicidades que acontecem, elas são confirmações. Você tem que estar muito atento. Tudo vem da presença, né? Atualmente ela vai vagando ali. A gente vive uma hiperconectividade hoje, então as distrações são inúmeras. Se você só está vendo isso ao acaso, não vai significar nada. Agora, se você está na presença, se você está com alguma intenção que você colocou para o teu dia, tudo vai na maneira que você está navegando. Eu sempre trago isso dentro das minhas palestras, saia do controle e assuma o comando da sua vida. Quando você vem para o comando, para a tua presença, aí você está no comando, você percebe esses movimentos. Então, se você está nesse estado, esses números eles podem estar te direcionando, ou podem estar confirmando um caminho, né? Eu fiz uma transição do mercado corporativo para o mercado para o que eu trabalho hoje. Tinha 30 anos de mercado, e quando eu tentava ir para esse lado que o meu cardíaco, o meu ser pedia, o meu racional ele brigava comigo muito. As sincronicidades foram o meu guia para eu poder fazer essa transição, atravessar esse portal, deixar uma carreira de sucesso para trás e poder seguir esse caminho do coração. Uhum. Bom, você ainda não falou do significado do 3 da manhã para quem está acompanhando, né? Sim, vamos lá. Esse horário é um horário que, dentro dos estudos, aí é um horário muito nobre, né? Vamos dizer, se você está sendo acordado ali de alguma forma pela espiritualidade ou não. Eu, por exemplo, sempre que acordo, eu acordo com um pacote ali, alguma coisa que eu preciso escrever ou refletir ou pensar. Mas eu entendo que tem alguma coisa aí. Quando você passar por isso, tenta, se for possível, escreve ou faça alguma pergunta ou coloque alguma intenção para o que você está precisando ali de resposta. É um momento que eu sinto que é como se essas dimensões estivessem mais alinhadas ali, você tem uma condição de poder receber mais instruções. É o que eu entendo. Na sua jornada, então, você está falando sobre essa transição da carreira para o que você desenvolve hoje, o trabalho que você desenvolve hoje.
Mas antes ainda de você entrar na carreira, como é que era esse processo de pensamento e também de sintonia familiar? Como é que era o seu acesso à espiritualidade, seu contato com a espiritualidade? Como é que você teve esses lampejos Tá, de sintonia na sua encarnação? tá. Bom, vim de igreja de base católica, né, minha família, e depois espiritismo, e nunca tive muita, quando moleque, tive poucas interações, mas eu tinha uma coisa muito forte com relação a povos ancestrais. Quando, com 17 anos, um amigo, estava em Juquitiba, no meio do mato, e começamos a falar das estrelas, o livro do Eric von Däniken, que era Os Deuses Astronautas, aquilo baseou totalmente a minha vida, e nesse lugar eu tive a minha primeira experiência espiritual, a gente tirando foto da natureza, 3 meses depois a gente olhando as fotos, e eu tenho até hoje essa foto, numa das folhas, um rosto perfeito de Jesus Cristo, de uma forma que não foi só o ver e reconhecer, foi a sensação que isso me causou. Então é como se aquilo me trouxesse uma primeira conexão diferente ali. E eu lembro, não esqueço desse processo. Depois, ao longo da vida, foram tendo várias situações, né? Casei, 3 filhos, né? Tenho um netinho de 10 anos também, que joga basquete profissional no Palmeiras, o Bernardo, um serzinho de muita luz. E nesse fluxo, Samuel, eu entrei no mercado corporativo, aí você entra naquele negócio do poder, do ego, família, muita coisa, eu me desconectei dessa sensibilidade. Só que aí a vida vem e te coloca na onde tem que ser. E no meu caso foi no chão de um avião, né? Eu fui tirar férias do Nordeste, estava com um pouco de dor nas costas, ia fazer um procedimento como se fosse uma infiltração. O médico falou: pô, você pratica esporte, mas era uma dor que eu não estava conseguindo sair, com remédios muito fortes, né? E lá eu fui todo dia para o postinho de saúde tomar injeção, mal, não consegui conhecer nada, e voltei no chão de um avião, muito mal. A aeromoça teve que interditar lá ó, a frente, e depois quando eu voltei ao hospital, e 20 dias, perdi 12 quilos e fisioterapia para voltar a andar. Só que nesse processo, com muita morfina, porque era a única coisa que dava uma certa calma no meu organismo, mas durava 30 minutos e voltava muito forte. E eu, numa hora ali que meus amigos rezando, pessoas lá no Perseverança, em diversos lugares aí, em São Paulo, e eu, nesse momento, eu já não estava aguentando mais, eu larguei. Quando eu larguei, eu desdobrei, eu saí do corpo, nunca tinha acontecido comigo. E aí sim, é um início de um grande processo na minha vida, porque quando eu vi as várias mãos ali me energizando, eu acoplei de novo, naquela noite eles identificaram qual era o antibiótico, a bactéria. Era uma bactéria que nós temos na mucosa, todos nós, e teve que botar uma fístula direto no meu coração, e aí, a partir daí, toda essa infecção desceu, tive que botar um dreno, e foi um processo que mexeu muito com o meu físico. A partir dali, eu não consegui mais voltar para a minha vida. Eu tentei, né? As perguntas que eu tinha, eu achava que tinha todas as respostas, o meu ego, as perguntas mudaram todas. Eu não tinha mais resposta para essas perguntas. Eu larguei tudo, era diretor da América Latina, pedi as contas, tinha uma indenização para receber, peguei e fiz uma volta ao mundo em 180 dias. E fui conhecer os povos ancestrais que eu tinha lido nos livros do Eric von Däniken, fui ver coisas em loco, né? A gente vê muito da teoria, tudo muito bonito, mas quando você está lá, frente a uma pirâmide, e você vê aquela pedra toda desenhada em todos os lados, você fala, pô, é uma impressora 3D gigantesca, que é muita tecnologia. E eu trabalhei 30 anos em tecnologia. Então isso daí me fascinou, ver tudo isso em loco. Aquilo ali reforçou, eu sempre falo que a palavra fé, ela, se eu fosse traduzir ela, seria força espiritual. Então a minha força espiritual, ela se abriu de um jeito muito incrível, de não ter dúvidas sobre as visitas e toda essa tecnologia das civilizações passadas. Quando eu voltei ao Brasil, tive contato com o xamanismo, e aí abriu. Aí a minha mediunidade abriu, os canais abriram, eu não sabia nem como lidar com isso, tive que estudar muito para poder ancorar e voltar a ter um equilíbrio, porque eu ia em lugares, eu captava tudo, e relacionamentos foram, não foi um processo muito fácil. Eu tentei voltar para o mercado, eu tinha propostas muito boas, né? Era executivo 30 anos, só que aí os nossos 7 corpos, a gente estuda muito, eu dou aula disso hoje, o meu corpo astral com as emoções, ele falava comigo. Quando eu tentava voltar para o mercado,
eu ficava todo rígido, as costas inteiras. Quando eu ia para esse caminho de autoconhecimento, eu sentia o meu cardíaco expandido e um imã me puxando. Só que o meu racional brigava, obviamente, né? Como é que você vai gerar recursos? Como é que você vai fazer todo esse processo? Então aí eu entrei numa busca muito grande, aí que a Lei do Tempo chegou na minha vida, no ritual com ayahuasca, tive contato com isso, tive uma abertura também de missões, do meu processo aqui, e comecei a ir em busca de muitos estudos, né? No Instituto da Lei do Tempo, lá em Canela, fui para um retiro pleiadiano lá no Vale Sagrado, no Peru, e buscas. Eu já tinha visitado esses lugares do mundo, depois eu entendi que eu tinha ido em vários chakras do mundo também, em pontos de energia, e quando eu comecei, cheguei no Curati, em São Paulo, aqui, Curati Universalista, que foi um lugar que eu estudei, e eu comecei ali a canalizar muita coisa, abrir, entender, ter visões de vidas passadas. Aí minha ancestralidade, apesar de italiano, do lado da minha mãe, um avô que foi indígena, então mostrou toda essa ancestralidade indígena, conexão com a mata, e a partir daí é uma paixão, né? Eu brinco muito, né? Às vezes eu conduzo meditações, as pessoas, às vezes, você fala para fechar o olho, ela tem uma salinha dentro dela, né? Então ela consegue ficar naquela salinha, às vezes, 3 segundos já é muito. E cada um tem um universo pessoal, né, Samuel? Se a gente abre espaço, esse universo ele vai se expandindo. Então, e tem gente que vai para esse universo e não quer voltar, né? Quer só ficar lá. Mas o grande barato é a gente ir abrindo esses portais e se entendendo, e se reconhecendo esse ser espiritual que somos, né? E quando eu comecei com esses lampejos, mas depois eu tive um processo muito rápido de evolutivo e de conexão, e tô aqui. É isso. Você falou sobre o processo de conexão com as medicinas da floresta, notadamente a ayahuasca. Como é que foi, então, a sua primeira experiência assim, com a ayahuasca? E essa foi uma grande peia, que é um dos receios de muita gente que acontece que também vai pela primeira vez, ou foi uma grande revelação e a peia veio depois? Eu acho que é tudo muito interessante, né? Nós somos governados aí pelo nosso sistema de crenças, né? Então, o resultado que somos aqui, tá tudo lá. E eu sempre brinco, antes de contar o meu processo, quando a gente fala assim, pô, se você tem um sócio, vamos dizer que você tem um sócio majoritário, e você é o minoritário, você só tem 5%, mas você é o cara que aparece para todo o mercado. Então, você vai lá, você fala com todo mundo, você vende, todo mundo te conhece. Só que na hora que dá um problema, quem manda? É o majoritário. O nosso subconsciente que manda em nós, né? Então, quando você está ali nos 5%, você acha que você sabe tudo. A ayahuasca, ela vem e te escancara e te mostra o que você precisa ver. É um grande detergente ali, ela vai te levar para o que é necessário. Elas têm uma sabedoria muito incrível, né? Todos esses povos, eu nunca deixo de falar isso, eu ensino isso para o meu neto, porque ele não, às vezes eu pego a bicicleta, levo ele para o meio do mato, porque a escola não ensina isso. O Brasil não foi descoberto em 1500, né? A gente já estava aqui. A gente tem que honrar muito essa ancestralidade, honrar muito esses povos que foram verdadeiros guardiões dessa medicina. Mas respondendo, eu tive o meu primeiro contato com a ayahuasca foi em Planaltina, em Brasília, e a minha primeira foi muita felicidade. Eram ondas de amor, e eu via muita coisa, e muita risada, e muita felicidade. Só que aquilo me despertou internamente aqui algo que eu precisava, aquilo era só o início. Eu voltei de Brasília, eu comecei aqui em São Paulo, procurar na internet lugares, não conhecia, e eu comecei a ir em um monte de lugares, eu comecei a ir em diversos. E até eu achar e chegar e ancorar, e aí eu tive muitos processos, sim, de peias, mas eu tive uma abertura de uma missão que foi mostrada claramente, e nesse mesmo dia que eu tive, ela abriu e os meus canais todos abriram, né? Então eu comecei a receber muita coisa e eu não tinha até então até o conceito de mediunidade que eu tinha era um conceito que ele era limitado, e eu pude ver ali o quanto a nossa vestimenta aqui, ela é poderosa e sensorial, né? Então isso tudo me mostrou. E a partir daí, eu tive muitos processos, muitas peias, tive mortes xamânicas, e esse processo e quando isso foi se limpando, essas camadas foram sendo removidas,
eu percebi que a espiritualidade aí, a equipe que todos temos, ela começa a se aproximar, né? Então você começa a entender que você tem um mentor, você tem um guia, você tem um guardião, você tem mestres, tem mentores que vão estar com você para determinadas atividades na tua vida, e eu sinto isso hoje acontecendo, as guianças, e por estar vivenciando e ser um trabalhador de uma casa universalista, isso permite as diversas egrégoras, né? Então, isso foi muito rico, e é uma vida hoje que se abriu, e eu estou muito feliz com isso tudo, né? Aí a gente fala assim, de onde vem a riqueza, né, de a gente poder entender isso tudo, se conectar com a natureza, entender a energia da floresta e todas as entidades aí que compõem esse ecossistema, é maravilhoso, maravilhoso. Na maioria dos caminhos espirituais, tem se dito ou tem se falado em várias divisões diferentes quando se fala em corpos, né? Corpos energéticos ou corpos espirituais ou invólucros, veículos da consciência. Tem alguns que falam de 2 veículos, outros falam de 3 veículos, outros falam de 4 veículos, outros falam de 7 veículos, outros falam de 12 veículos, tem uma diversidade de corpos. E aí você citou aqui que você trabalha com o de 7. Sim. Então, quais são esses 7 corpos com os quais você trabalha, que também é o mesmo que trabalha em algumas linhas da apometria, e quais as características de cada um desses corpos? Tá bom. Eu acredito também nos 12, mas assim, aqui o 7 para a atividade aqui do dia a dia, quando a gente faz os alinhamentos, eu trabalho com a harmonização disso tudo, né? Lá no Cura a gente trabalha, e na apometria também a gente desmembra os corpos para poder fazer as atuações lá. Então, o nosso corpo físico, aqui que todos conhecemos, né? E a grande maioria acredita que é só esse. Eu tive que aprender também, primeiro, segundo veio o corpo energético, entender isso, e eu entendi no Oriente, nessa viagem do Oriente, que aqui no Ocidente não vai ser muito. Agora o SUS está aceitando, né, trabalhos energéticos, as coisas estão mudando, mas quando eu tive uma grande... Entendendo o corpo energético, para mim, foi o mais importante, porque a gente aprende a medicina que é tudo separado, né? O endócrino, você vai no neurologista aqui, vai aqui, e a gente é um único sistema. Então, quando eu tive essa consciência ancorou, você vê que é maravilhoso, e trabalhar o seu campo. Então, segundo corpo aí, esse corpo energético, depois o corpo astral, aprendi muito com o Wagner Borges, né, lendo os livros dele e assistindo aí quantidade vasta de material que existe, que é incrível, né, entender esses processos de como esse corpo astral ele se desloca do nosso, quando a gente dorme, ou às vezes em meditações, e eu fui muito atrás disso porque eu tive desdobramento no hospital, e até então isso era novidade para mim. Então eu fui entender todas as emoções que estão ali, né? E os processos, a importância da vibração do que você, quando você antes de dormir, a proteção, a importância de você se pedir proteção e do que você está vibrando, porque isso também, a hora que você desacopla, é muito relacionado para onde você está indo depois, né? Desse entendimento. Então, a gente vai levando o corpo mental inferior, que seria o quarto aí dentro dessa escala, que cuida muito dessas questões aqui mais de tudo que a gente está vivendo aqui dentro da materialidade. E quando a gente vai para a camada de cima, né, para mental superior, o meu entendimento aqui foi incrível, porque quando eu acessei esse corpo, ali me mostrou a minha função de alma, porque é como se a gente tivesse um sistema aqui, né? As nossas células fazem parte do sistema, por exemplo, do Samuel. Só que cada célula tem uma função. Uma fazer tecido, a outra fazer unha, a outra cabelo. Eu descobri a minha função de alma nesse sistema de Gaia, ou de Pachamama, Madrecita, e foi nesse corpo do mental superior ali que eu me conectei com isso. No corpo búdico, claro, todo esse Netflix aí da nossa vida, das vidas passadas, de poder acessar esse acástico e ter um entendimento dentro disso, uma vastidão muito grande. E, por último, o corpo átmico, que aí não tem essa forma, né, essa centelha e essa conexão mais pura. Isso foi um entendimento. Mas começou a acontecer comigo no trabalho lá no Curate, pelas egrégoras, os povos estelares que a gente trabalhava, os Blue Avians trouxeram uma tecnologia de poder identificar os chips em cada um desses corpos. E os 7 corpos são chipados. Isso é muito comum. E, a partir disso, poder remover isso também com geometrias. Eu utilizo as geometrias do cubo de Metatron, os 5 sólidos platônicos, eu consigo programá-los ali,
dentro disso para remover esses chips, remover implantes, mas estão aí em todos os corpos. Então a importância de antes de dormir, para quando você fazer, porque senão você vira, às vezes, um alvo fácil, né, para esse processo como um todo. Quais os motivos de uma pessoa ser chipada? Uhum. E existem tão somente chips negativos? E aí eu vou complementar com outra pergunta que você falou sobre esse trabalho de mapeamento. Quando se fala também de 7 corpos, existe também nesse trabalho que se desenvolve uma associação com os 7 chakras. Quais os efeitos quando um chip está afetando um determinado corpo e naquela pessoa? O que ocorre na vida daquela pessoa, na relação dela com a percepção de vida ou de ambiente e tudo mais? Bom, a experiência, né, dentro desse, a gente vai atendendo, cada ser humano não tem uma única resposta para o que você falou, porque existe muita intenção por detrás disso, né? O que está sendo colocado ali, o que aquela pessoa pode ter de objetivo, do que ela vai fazer, e às vezes aquele chip, ele pode estar bloqueando, por exemplo, a missão de alma dessa pessoa, simplesmente, para que ela viva inanimada aqui, dentro do processo, dentro da sociedade, como ela está. Às vezes se cria um looping mental ali, de um aprisionamento, né? Como se fosse, eu vejo muitas vezes o computador, ele está ali, algum programa, cheio de programa aberto, e ele fica ali num processo, e ele vai te conduzindo aquilo, a formas de pensamento. Existem chips positivos também, que podem ser colocados para te poder ancorar uma frequência, ou eventualmente te proteger em alguns aspectos. Mas os negativos, eles são muito comuns. E só para entender, quando a gente começa a falar de espiritualidade, a base sempre é o amor, né? A base de tudo é o amor. Então, a gente vê os grandes avatares aí, Jesus, Buda, entre outros, a base é o amor. E não é porque tem seres negativados que, às vezes, que eles não são também dessa origem divina que nós temos. Eu já trabalhei, muito se fala dos reptilianos, eu já trabalhei ali no Cura com reptilianos positivados, trabalhando comigo lá no Hospital Amor e Caridade. Então, isso é um fluxo. A gente tem que entender que tudo está em evolução. Tem um porquê que a gente não consegue compreender com essa mente aqui humana. Mas o fato é que os chips são mais comuns do que a gente pode imaginar. E o orar e vigiar e o entendimento da presença, porque você, quando você está no comando, você se coloca na posição de observador, quanto mais você pratica isso, e eu precisei aprender um pouco na marra, porque nos rituais da Ayahuasca eu via lá, dentro da lei do tempo, minha assinatura galáctica é tormenta autoexistente. Então essa tormenta, ela está girando ali, é como se fosse um caos dentro da natureza. Mas onde que está a paz da tormenta? Está exatamente no centro desse furacão. Então, eu tive que aprender a centrar. Fui para um retiro de meditação vipassana, ficar 10 dias lá sem falar e meditando, e aí foi um processo de silenciar e de encontrar esse lugar de paz. Então, quando você vem para essa posição de observador, você pratica isso, se algo está errado no seu sistema, você consegue identificar. Agora, obviamente que a grande maioria da população, que nem tem, muitas vezes, não chegou ainda o conhecimento sobre tudo isso que a gente está falando aqui, que são assuntos bastante profundos, vai viver a vida que aquele modus, nada contra a música, mas o modus deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. E vamos sair disso, né? Não vamos... hoje, a maneira que eu conduzo, né, até o método que eu fui canalizando, chamado GPS interior, chama Guia para o Ser Interior, é muito nesse sentido de você se conectar à tua função de alma e começar a olhar para essa vestimenta todo esse processo que você tem de uma forma diferente, né? Como um observador mesmo. E poder identificar ali, como o carro, às vezes acontece uma luzinha ali, você tem que parar e ver. O que acontece com a maioria das pessoas é que está vendo as luzinhas, ela vai lá e pede se dá para desligar porque a luzinha está incomodando. E vai, toma o remedinho, toma uma coisa. A gente tem que parar com isso e ter mais responsabilidade, né? Então, não sei se eu respondi todas as perguntas que você fez, mas que é bastante amplo esse espaço. Eu estou tentando trazer de uma forma mais palpável aí. Eu vou trazer outra pergunta que é ligada a esses processos. Quando você vai desenvolvendo, vai tendo um despertar, ou, como eu gosto de falar, um reconhecimento, aí você conhece e fala, puxa vida, e parece que eu já conhecia isso.
Conta um pouquinho disso, dessa percepção de parece que eu já conhecia isso, mesmo que parece uma coisa fora da caixa, de uma visão tanto quanto holística. E o outro lado, como é que, porque a pessoa que pode estar acompanhando aqui também pode passar por processos semelhantes, né? Como é que pode lidar, por exemplo, com o ceticismo das pessoas, por exemplo, as pessoas que trabalharam com você, ou os familiares, pessoas mais próximas também de você, quando você fala assim, não, agora estou numa percepção alternativa do tempo, e tenho essas outras ideias que me afinizo e que vejo total sentido e conexão. Como é que ele pode lidar também com esses desafios, né? São desafios porque, de novo, vou sempre voltar para isso, é sair do controle e vir para o comando. Você não controla a reação das pessoas e a emoção das pessoas perante qualquer situação. Mas a primeira coisa é começar a silenciar essa mente. O sistema todo ele é muito dual e extremista, né? São os extremos ali. A sociedade está acostumada a rotular as pessoas. Então, quando você está nesse processo, às vezes a gente começa a despertar, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer trazer, a gente gosta das pessoas, né? E tem que sair dessa dualidade e tem que parar de se comparar também, porque a comparação, a gente sempre vai achar alguém mais bonito que a gente, ou melhor em algum aspecto do que a gente acha, mas é entrar na comparação com você mesmo, olhar o seu caminho, e você, como você estava há um mês, e como você está agora, em um passo melhor, e vão atravessar processos dentro disso. Mas viver com as pessoas, eu diria que você tem que ser firme nesse caminho, porque pessoas vão chegar, mas muitas vão se afastar também, e natural. E eu estou vivendo um processo que pessoas que se afastaram estão retornando, porque começam a ver as mudanças são sérias, né? E quando a gente começa a quebrar o sistema de crenças, desconstrói o ego, e você começa a falar com uma verdade, é tudo, como dizia o nosso grande amigo Nikola Tesla, energia, frequência e vibração. Quando você está falando a tua verdade, baseado na sua essência, o campo fala por você, né? As pessoas percebem, mas tem alguma coisa. Não acredito, meu sistema de crenças está ali, mas ela percebe que tem algo. E o despertar dentro da minha visão, ele começa pelo não tangível, pela percepção do não tangível. E aí é um caminho que se abre. Uhum. Você falou sobre o seu Kim. E aí eu estava recordando que a primeira vez no calendário gregoriano que eu fiquei sabendo disso, eu não vou lembrar qual era o nome da nave, só sei que era nave Sonha Alguma Coisa Galáctica, né? E aí foi no ano de 1999, e aí eu ganhei um kit, e nesse kit vinha um livro, vinha uma bússolazinha assim, uma redondinha, você ia fazendo aqui uns cálculos e tudo mais, aí tinha esse outro complementar, e o seu é a Tormenta Autoexistente, Tormenta Autoexistente Azul. Tormenta Autoexistente Azul. E o meu é Mago Solar Branco, eu lembro até hoje também, aí tem até aquelas duas com os números do Kim. O pessoal fala assim, mas que doideira é essa que tá falando? Mas como é que eu descubro? Você dá onda do vento branco. Isso. Onda encantada do vento branco. Isso aí. E aí a pessoa que está acompanhando a gente, como é que elas conseguem descobrir qual é o Kim? Isso. E qual é a importância de se descobrir também esse Kim? Vamos lá. Bom, hoje em dia a gente já tudo modernizou bastante, você já tem aplicativos, né, já que se fazem isso, então você pode baixar aplicativos que você digitar 13, 2 pontinhos 20 aí dentro da loja do Google ou da Apple, você vai achar algum aplicativo ali, você pode baixar, e ali você coloca sua data do gregoriano, vai aparecer qual é a tua assinatura galáctica. Existem também, você pode entrar no Google e digitar lá calculadora de Kim. Então você vai digitar, vai ter vários sites que fazem isso hoje, e você vai descobrir a tua assinatura galáctica, o teu Kim. Então, o Kim ele é composto por o quê? Por um selo solar, existem 20, e eles estão codificados no nosso corpo. Então, os 20 eles estão conectados nos nossos 20 dedos da mão e dos pés. E um tom, que o tom ele dá movimento, ele tem uma frequência, então ele está nas 13 principais articulações do corpo. Por exemplo, o tom autoexistente, ele está aqui no pulso. Começa pelo calcanhar, a primeira articulação, o segundo aqui no joelho, depois aqui na cintura, e por aí vai, até completar os 13 tons dentro do seu corpo. Quando você descobre essa assinatura galáctica, você vai ter um mantra Kim lá, que a gente chama.
Pô, mas eu não entendo nada disso. Mas é que nem um mantra tibetano. Você vai falar aquilo te ativa, começa a te conectar com a tua essência. Só que só a assinatura galáctica ela é uma informação muito base. Você tem dentro da lei do tempo, você tem camadas que você vai abrindo. E aí que a gente tem que reeducar o nosso cérebro. Então, eu faço, por exemplo, uma leitura de mapa galáctico. Eu chamo de imersão da lei do tempo, onde as pessoas me contratam dentro de um dos serviços que eu faço e a gente eu dou um mini curso sobre a lei do tempo, que tem que mostrar toda essa base. Aí você entende a sua assinatura galáctica e aí vem o teu oráculo do destino. O oráculo do destino são mais 4 energias que compõem compõem você, na verdade. Então você tem uma energia que te guia, você tem uma energia que te apoia, que é uma mente gêmea, você tem uma energia que te desafia, mas ao mesmo tempo ela te desafia no sentido de te fortalecer, e você tem uma energia que é oculta, que ela traz informação sobre você. Então eu lembro que eu tinha lá o meu Kim, eu lia o meu mantra Kim, e eu estava de férias no Nordeste, caminhando numa praia lá, sozinho. Parece que veio um raio na minha cabeça, eu peguei um galho assim, desenhei na areia o meu oráculo do destino ali. Ali eu comecei a entender um monte de informações. Então foi uma nova camada de percepções. E depois, quando nasce, você nasce dentro de uma onda encantada. E essa onda encantada, ela traz muitas informações sobre a tua missão de vida aqui, sobre o teu desafio que você veio vencer, sobre qual o serviço que você traz, qual a forma que você traz de serviço. Então você vai tendo como descobrir diversas informações pessoais através da leitura da sua onda encantada. E existem 20 ondas encantadas, como se fossem condomínios de casas, com 13 casas cada condomínio. Você nasceu em alguma desses 20 condomínios, microcondomínios. E ali você tem todas as informações. Isso é a tua onda encantada de nascimento. Mas a navegação da lei do tempo, como ferramenta de autoconhecimento, ela se dá através de ondas encantadas, que são 3 cenas. Cada 13 dias, a gente atravessa uma nova frequência de sabedoria. Então, por exemplo, nesse momento que nós estamos gravando aqui, nós estamos na onda encantada da estrela amarela, né, que ela fala da arte, ela fala de belezar. Então, um processo onde ela nos convida muito a buscar essa nossa essência ou reformular, ou como que a gente vai se expressar em novos trabalhos, em novas funções ou atividades que a gente quer trazer para o nosso servir aqui no planeta. E ela é a última onda encantada do Tzolk'in. O Tzolk'in ele faz um giro de 260 dias. Ainda ali do tempo a gente segue como se fossem 2 ciclos. Então um é o ciclo galáctico, que ele tem 13 meses, né? Ele corresponde aos giros da Lua ao redor da Terra, né? A Lua enquanto a Terra dá uma volta ao redor do céu, a Lua dá 13 voltas ao redor da Terra. Então nós temos ali uma das ferramentas do sincronário, é chamado sincronário das 13 luas. E a gente não começa a contar dia 1º de janeiro. A gente começa a contar no dia 26 de julho. É o chamado dia fora do tempo. O dia fora do tempo ele é dia 25, é um dia antes. Como é que funciona? Os povos ancestrais, eles observavam muito o céu e observaram o que acontece. A estrela mais brilhante do nosso céu, a estrela de Sírius, ela faz uma subida helioical com o nosso Sol nesse período, no final de julho. Então, o dia 26 de julho foi instituído o início da contagem. A gente vive do dia 13 de julho, do dia 26 de julho até o dia 24 de julho do ano seguinte, a gente segue 13 meses de 28 dias, dá 364 dias. E aí a gente tem o dia fora do tempo, que é dia 25. Que é celebrado o Dia Mundial da Paz também. Nicolás Roerich trouxe da Bandeira da Paz e todas essas informações, mas ali acontece também um processo mental é como se aquele disco, o LP, antigamente ficava girando, o dia fora do tempo é onde você sobe uma oitava, é onde você entra para um outro nível, você faz um outro giro, depois você sobe, então você vai escalando, espiralando no tempo aí, através dessa frequência. Que também é o dia de aniversário da considerada avó do xamanismo no Brasil, Carminha Levi, 25 de julho, agora está fazendo, nesse ano, vai fazer 90 e... Que bacana. 91 anos em 2025, a Carminha Levi, uma queridona que abençoou a maioria das turmas de terapias xamânicas, foi ela que abençoou.
Eu entrei aqui para me ver qual é aquela frase, aquele mantra do Mago Solar Branco. Eu estou aqui com ele. Pulso com o fim de encantar, realizando a receptividade, sela a saída da intemporalidade com o tom solar da intenção. Eu sou guiado pelo poder do coração. E aí eu pedi para o Iago ver o dele. Vai lá, Iago, entra aí também na tela e fala qual que é o seu também, aqui ao vivo. Vamos conectar a câmera, que ele nem conectou a câmera ainda, né? Você tem o seu oráculo, deve estar mostrando o seu oráculo do destino aí. Tem aqui do lado tem um oráculo do destino, aí tem aquela onda encantada. Isso, a onda de nascimento. De nascimento, aí tem o Cronopsi, tem a família Portal, tem o Clã da Verdade. Isso. Tem várias informações. Todas as informações aqui. Do tempo é muito vasta. Você vai abrindo camadas, você vai tendo percepções. Cada dia, o dia tem uma energia, o mês tem outra energia, o ano. Então você vai abrindo camadas. Por isso que o tempo não é linear. A gente percebe ele de 4 formas, né? De forma cíclica, de forma radial. O radial é como nossa energia. Ela expande para todos os lados. Ela é de forma fractal também, o tempo é percebido, e de forma instantaneamente infinita, com velocidade, né? Então, isso tudo traz muita informação aí sobre como você percebeu o tempo. Você pode estar recebendo informação do dia, no mês tem outra informação, do ano. Nós estamos, por exemplo, no ano da tormenta rítmica. Então, você vê, é um ano que ele causa muita transformação. A tormenta na natureza, ela carrega os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Então, ela tem muito poder de transformação. A tormenta, ela tem um avatar dentro da lei do tempo chamado de transformador de mundos. Só que ela está no tom rítmico. O tom rítmico, ele traz equilíbrio. Então, é como se a gente está vivendo um verdadeiro caos, mas depois a gente entra no equilíbrio dentro desse processo aí de avanço. Maravilha, aqui, ó. Agora o Iago Minha vai entrar, talvez até vai entrar. Você consegue entrar com o site, Iago? Eu já entrei aqui, eu posso colocar o site também? Então coloca lá, vamos lá. Entrei, ó, eu já coloquei aqui o site para vocês também pesquisarem. Ele colocou o Ciclonário da Paz. Ciclonário da Paz, do Andrezão. Sim, aí. Gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu abri aqui o meu, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ali do tempo a gente vai assim, né, Samuel, eu vejo aqui pela tua vastidão de livros que você tem aqui, a gente vai cavando vários buracos na vida, né? E eu estava nesse processo aí, cavando vários buracos. Ali do tempo é onde eu consegui cavar o meu poço e ter todas as informações que eu preciso dentro do meu autoconhecimento aí, porque realmente tem muita informação e cada vez vai expandindo, né? A gente vai recebendo aí esse movimento, esse fluxo e muito, muito saber. Vamos ver aqui então agora do Iago Mihael. Iago, vai lá, Iago. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só, o meu, deixa eu até ampliar aqui mais para vocês verem a tela inteira. Se chama Dragão Planetário Vermelho. E a frase é: aperfeiçoou com o fim de nutrir, produzindo o ser, selo a entrada do nascimento, com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder da água universal. E aí a frase é: trabalharemos em grupo para adquirirmos conhecimentos e definir nossas emoções. É isso. Cada selo e cada tom tem 3 palavras-chave, né? E a partir dessas palavras-chave existe uma regra que forma esse mantra Kim, né? Então, sempre que você for poder ativar essas coisas, você vai se conectando, você vai recebendo informações. Tem várias formas aí de ir se conectando com o tempo, mas o tempo é arte, né? Então, a melhor forma é você colorir, comprar um lápis de cor, pegar um Tzolk'in, imprimir ele preto e branco, e você poder ir pintando os dias, né? E trazer, porque cada cor tem uma informação. O vermelho, ele inicia, o branco, ele refina, o azul, ele transforma, o amarelo, ele amadurece. Então, você tem isso nas semanas, né? São semanas são meses de 28 dias, então são 4 semanas regulares de 7 dias, e a gente começa a ter aí toda essa conexão, você vai expandindo, você vai se conectando, você vai recebendo informação, cada mês tem um significado também, então tudo é muito mágico. A hora que você se sincroniza com ele, você percebe um movimento. Às vezes no começo é um pouco mais demorado, né? Muita informação até você se achar nesse meio aí. Porque a gente não está vivendo o ano de 2025, a gente está vivendo, é chamado de NS1, né? New Sirius 1, porque a lei do tempo ela segue também ela está sincronizada com a estrela Sirius. Sirius B leva 52 anos para dar uma volta em Sirius A. Então, por exemplo, eu fiz 52 anos este ano. Você só vive o seu Kim quando você nasce, depois todo o seu aniversário, você está em transição com outro Kim. Você, quando completa 52 anos, um giro siriano, você volta a atingir o seu Kim. Então, aconteceu comigo esse ano. Eu estou agora novamente na tormenta autoexistente.
Por quê? Porque nós seguimos 2 giros. Um é o giro galáctico de 365 dias, o outro é um giro chamado giro sincrônico, que é o Tzolk'in, e ele dura 260 dias. Então, nunca no dia do seu aniversário você vai bater novamente no seu selo, mas você está orbitando ali, recebendo informações. Quando você completa 52 anos, você completou um giro siriano, e aí, a partir daí, o fluxo começa a se voltar. Coloquei aqui na calculadora e para ver qual é o da TV Consciência Próxima em termos de Kim. Maravilha. Cachorro solar branco. Olha só. Olha, também é branco aqui, né? Pulso com o fim de amar, realizando a lealdade, sela o processo do coração, com o tom solar da intenção. Eu sou guiado pelo poder da morte, é o que coloca aqui, o cachorro solar branco. O poder da morte aí é o selo do... você tem um selo chamado Enlaçador de Mundos, e ele tem a morte dentro dele, mas essa morte é de encerramento de ciclos, é de entender ciclos que se encerram e enxergar a oportunidade em ciclos que se abrem. Então, essa é a guiança. Você é da onda, a TV, né, todo esse processo, ela é da onda do espelho branco. O espelho branco, a missão desse programa é trazer a verdade para o mundo. Então, está muito alinhado aí com todo esse fluxo que está acontecendo, né, mais de 1000 aí... entrevistas e sempre trazendo a verdade, cada um dentro da sua verdade, dentro do seu conceito, mas é uma consciência sendo expandida aí através desse trabalho. Maravilha, agora nós vamos para o recadinho do Serpente. Peraí, dragão planetário vermelho. Dragão planetário vermelho. Então, vamos lá, dragão planetário vermelho vai passar os recadinhos aqui para a gente, que a gente quase esqueceu, hein? Dragão planetário Mas, vermelho. uma das coisas que a gente viu agora sobre o consciência, até mesmo dentro do símbolo dele, né? É muito engraçado sobre essa questão da morte, que a gente tem o símbolo aqui do infinito. A Lemniscata. A Lemniscata. A morte aqui. e o nascimento. Olha aí. E o Sol, né? Fazendo essa expansão aí. Bom, enfim. Continuando aqui, eu tô adorando. Gente, entra lá no site, tem muita coisa mesmo. Vocês viram, né? Só tinha um pedacinho ali, dá um monte de informações lá. Mas, seguindo aqui, recadinhos. Primeiro recado, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, pelo menos a chamada aqui. Clube Consciência. Clube Consciência é o grupo que a gente tem no WhatsApp, é um grupo silencioso, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo apenas onde os ADMs colocam ali as informações do Consciência Próspera, do que tá rolando, desde as estreias, como essa estreia aqui, desde os cortes que estão para vir, desde as novidades. E a gente tem bastante coisa. A gente está começando a ver, para esse mês agora, já formas de interagirem melhor lá com vocês e conseguir criar uma dinâmica bacana, porque apesar da gente ter apenas esse fluxo, né, de que os ADMs estão mandando as informações, uma das coisas legais que a gente tinha feito era, por exemplo, os cortes. Vocês escolherem quais cortes, quais entrevistas que vocês querem fazer. Então fica uma coisa bem dinâmica. Vamos voltar com essa proposta. Vamos colocar outras coisas. Se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Consciência, é só vocês acessarem aqui, é um grupo lá no WhatsApp, a gente vai estar colocando tudo lá, tá bom? A gente falou aqui também, muito brevemente, a gente falou do Terapias Bioxamânicas, já encerrou as vagas agora, né? Na verdade já tá rolando a turma, a gente já tá indo pro 3º encontro, então, se você quer saber mais sobre xamanismo e você quer conhecer as práticas bioxamânicas, esse curso é realmente, assim, uma ótima, não só introdução, mas, assim, um aprofundamento do xamanismo, assim, de uma forma muito bacana. Teremos uma nova turma no 2º semestre, início do 2º semestre, então falei dessa primeirinha, só para criar um mistério, assim, um suspense, mas a gente vai ter uma nova turma agora. Se você quer saber mais, entra aqui, manda mensagem lá nesse WhatsApp aqui, que a gente manda como funciona a grade, quanto tempo de curso é, e eu já adianto aqui que são 9 meses, encontros mensais, então uma vez por mês, um sábado e um domingo, ou seja, é um grupo, na verdade, é um curso que é presencial, então vocês vem aqui, é uma turma mais intimista, são poucas pessoas, e quem vai dar o curso é o entrevistador. Não sei se vocês conhecem, mas é o Samuel Souza de Paula, que é condutor xamânico já há décadas, assim, tem um conhecimento muito bacana. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto realmente do trabalho dele, tem o livro, tem alguns livros, mas, assim, na temática aqui, que a gente está falando do curso, Práticas Bioxamânicas, se eu não me engano, tem uma relação muito profunda, né, com o próprio curso, né, Samuel? O livro e o curso, então se você já leu o livro, se interessa, Práticas Bioxamânicas. Queria agradecer vocês pelo canal de cortes, pela audiência lá, pela audiência aqui também. Tô vendo que vocês estão gostando desses novos movimentos que a gente está fazendo. E, Samuel, tô esquecendo de mais algum recadinho? Acredito que não, então né? Foi, qualquer coisa isso, eu volto aqui. Mas é isso aí, bora lá para nossa entrevista. O WhatsApp foi o primeiro que falou, que é do clube, falou também de você se inscrever e se tornar membro também
aqui do canal. Voltaremos aí com várias atividades também no formato ao vivo das aulas lives, e tem aí o Terapias Bichamando, que a gente está pensando em fazer, inclusive, uma gravação para o próximo mês, para a gente só apertar o botãozinho aqui, bem bonito, bem editado, para vocês já saberem também desse curso, em 1 minutinho, porque aí também a gente vai propagar em outros canais e outros podcasts também. Então, vamos continuar aqui, a Lei do Tempo Natural com Ricardo Zovaro. Zovaro, que região que é da Itália mesmo que você falou? Perto de Vicença. E você visitou já essa conexão? Como é que foi sentir Arcieiro. assim, as terras dos seus ancestrais aí na linhagem sanguínea? Sanguínea. Eu vou te dizer, é interessante porque o que a gente sabe, né? Muitos documentos se perdem na história, mas eles vieram, ele tinha 18 anos e veio com um irmão que tinha 16, vieram fugidos da guerra. Então, você imagina você largar tua família para trás, ir para o desconhecido, né? Não sei quantos meses de navio era naquela época, né? 1900 e bolinha, e você chegar numa terra e começar tudo, né? Então, voltar para lá foi um processo de não conseguir encontrar ninguém da família mais ali, mas sentir que ali teve antepassados, é uma conexão, né? A gente tem várias origens, né? E é importante a gente ir descobrindo essas origens, a gente percebendo essas origens, entendendo, e é um outro lado que me tocou muito na minha vida, e é isso, faz parte, né? A gente tem o nosso laço de sangue, o mundo espiritual, claro, a gente tem várias vidas, dimensões, mas aqui é onde nascemos, né? Estamos aqui, tem um porquê. Então... Em algum momento da nossa fala, você comentou sobre esse desafio de mudança de percepção relacionado com a lei do tempo natural, né? E ali, puxando, inclusive, uma conexão com uma das primeiras perguntas que eu fiz na abertura do programa em relação ao tempo é dinheiro, que é uma pergunta que também nessa conexão é meio capciosa em relação a ela. Aí você falou já dessa divisão, você pode aprofundar um pouquinho mais sobre esse conceito de que tempo é arte e tempo é dinheiro. Eu vou colocar mais uma adendo. Tá. Tem uma tendência muito grande da mentalidade e percepção da sociedade de os artistas não terem lá suas capacidades potenciais expressos de lidar com o dinheiro. E aí, e também para esses mesmos artistas e até às vezes os espiritualistas, vão olhar para as pessoas que lidam com o dinheiro como sendo materialistas e mundano, né? Uhum. Como é que é a sua visão hoje em relação ao dinheiro em si, já que você também veio de uma área executiva, onde há necessidade de uma subsistência, de manter das coisas. O que é dinheiro para você? E também fala desse desafio, né, da lei do tempo, que desafia, inclusive, o conceito de que tempo é dinheiro, time is money. Bom, vamos lá. Hoje, o meu conceito em relação a dinheiro é diferente de quando eu estava trabalhando com executivo, que tinha muita coisa do poder, né, do conquistar, do material aqui. O dinheiro é uma energia maravilhosa, multiplicadora e necessária e abundante, que é disponível para todos, o que não nos permite muitas vezes chegar no nosso sistema de crença, no que acreditamos, no que estamos vibrando ali, né? Eu partindo sempre dessa base de que no universo quer entender, como Nikola Tesla falava, energia, frequência, vibração. Então, o que você está vibrando é o que você vai atrair. Se você tem alguma crença de escassez, de não merecimento, de não pertencimento, você vai ter, talvez, atravessar algumas dificuldades para chegar até essa energia, né? E aí não é um processo que pode ser só dessa vida. Eu também, dentro dos estudos, sou formado em Theta Healing também, a gente vai entendendo esse fluxo que o sistema de crença é formado do 0 aos 7 anos, ali dentro da vida que nós temos, a sociedade que a gente viveu, as escolhas que nós fizemos aqui, tudo que a gente vai recebendo de informação, mas as memórias também celulares, né, que estão em ancestrais, como já fizeram experimentos com ratos e identificaram dentro do labirinto, eles tomaram um choque e depois conseguiram entender que as gerações subsequentes também tinham aquela memória celular. Então você imagina se eu não tenho memória de dor, de sofrimento do meu bisavô, de ancestrais que vieram fugidos da guerra, ou foram escravos, ou foram maltratados, ou diversas coisas, ou mortos em conflitos. Então a gente tem coisas que a gente não sabe, é aquele subconsciente ali que a gente precisa expandir, aí que vem a expansão. E também de karmas, né, de vidas passadas. Então é difícil para a gente entender o porquê que a nossa relação com o dinheiro aqui ela pode estar contaminada ou não. Essa é uma visão
pouco mais aberta. Dentro desse fluxo do como a sociedade vê, novamente, pode ter muita contaminação disso. Porque quando eu falo da arte, Samuel, não é só a arte ou artista em si. A arte é a tua arte de se expressar. Por exemplo, você tem uma arte em poder aqui ser um entrevistador, é nesse contato que a lei do tempo traz. Esse tempo é arte. É claro que a arte aí também tem todo esse conceito de você poder expressar isso através de música, através de pintura, através de expressões, dança, está tudo contido dentro desse universo. Mas até tem uma relação muito incrível que a gente não tem como comprovar, mas quando foi aberto lá a tumba do Pacal Votan, que foi liberado essa energia do tempo é arte, se você for ver de 1952 para cá, o que se avançou de cinema, de música, teve um sopro aí no mundo muito grande, né? E eu, dentro dos estudos, dentro do que eu faço, isso é uma coisa que eu acredito muito, essa influência. Ela está disponível, como se fosse a energia crística que está aí, Jesus veio e ancorou. É um sinal, você tem que estar, você vai se utilizando para você poder captar isso e perceber. Né? Eu sempre faço uma analogia, como se fosse um balão, esses que tem na Capadócia ou em Boituva. A gratidão é o fogo que faz o balão se utilizar. Os sacos de areia que mantêm o balão no chão, as nossas emoções, nosso sistema de crença. Então a gente tem que trabalhar isso e poder nutrir a gratidão. O dragão ali fala de nascimento, de nutrição. Então o que a gente está nutrindo na nossa vida? Se a gente está nutrindo escassez ou falta, é isso que vai florescer na nossa vida. Então, começar a nutrir a prosperidade, a abundância, e existem técnicas, né? Várias. Pode usar uma técnica de Ho'oponopono, que é muito eficaz, não muitas vezes como ele é dito aqui, mas se você pegar lá a base dos kahunas, lá, da origem, um livro lá do Joy Vitale, de tudo que foi feito lá, a origem do Ho'oponopono contada, você vai ver que é uma técnica fundamental para fazer limpeza mental de programas que estão instalados aqui. Nós temos vários. Então, a relação com o dinheiro, ele é uma energia maravilhosa, multiplicadora e fundamental para a gente poder ter aqui, não só viver de bens materiais, mas poder realizar projetos que vão ajudar diversas pessoas, conectar pontos aí e projetos sociais. A gente fica esperando, né? As pessoas ficam esperando que o governo vai fazer, pô, é aquela coisa, seja você o mundo que você quer ver, né? Então, eu sempre me posiciono no meu Instagram, no meu LinkedIn, tá lá como arquiteto da nova terra, mas o que é isso? É ancorar uma consciência de que a gente tem que fazer o que é possível fazer. E às vezes não é sozinho, é conectar com outra pessoa, a gente dando vazão a tudo isso, né? Trazer uma educação consciencial de que a pessoa se perceba diferente, entenda que sim, ela pode mudar a rota da vida dela, mas primeiro ela precisa acessar a essência, né? Conectar ali a parte divina dela, não está contaminada com isso tudo, e aí ela se torna um ser abundante, porque o universo é abundante. Eu vejo, quando ando de mountain bike, eu vejo às vezes cair balão, ainda tem muito balão ainda, infelizmente, e queima tudo. Você vai no dia seguinte, as geometrias sagradas já estão brotando do solo, assim, a natureza tá ali, tem uma abundância. O planeta está girando ao redor do Sol a 107 mil quilômetros por hora. O que é isso? A gente conhece um avião a jato aí, 4 mil, no máximo, 5 mil quilômetros por hora. A gente está a 107 mil. Nossa mente não consegue nem ter uma ideia. Então está tudo em movimento. E muitas pessoas estão com a vida estagnada. Isso é, às vezes, um aprisionamento mental, um programa. E a gente tem que ir lá, é que nem o celular. Você abre um monte de aplicativo, né? O Waze, e aí fica consumindo recursos do celular. O que você vai e faz? Você fecha os aplicativos. Nossa mente também. A gente tem ali mente muito ativa e pensamentos. Pensamento, por exemplo, sobre o dinheiro, sobre coisas, sobre quem tem dinheiro não é bom, e você começa a criar esses programas, eles vão tomando forma e consumindo recursos. E te impedem, muitas vezes, de avançar por um caminho possível. Então, eu acho que a confusão da sociedade, os rótulos, as questões, elas sempre vão existir. A tua pergunta ela é muito pertinente porque é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. Quando você se expõe a alguma coisa, você tem que entender que as críticas vão fazer, mas você não tem um controle sobre as pessoas. Agora, a orientação que eu sempre estimulo vá atrás da sua verdade, né? Porque quando você se conecta à sua essência, né? E o xamanismo tem diversas ferramentas e outras que estão chegando cada vez mais aí. Quando você se acessa essa tua parte mais pura, mais divina, você é uma fonte inesgotável. E aí
você ressignifica toda a tua vida, né? Eu entendo que a lei do tempo, ela faz um processo de reordenança do ser. Ela te ajuda a acessar essa parte e a partir dali você começa a se reorganizar na tua vida, expressar a tua verdade. Então, mais ou menos por aí. Em um momento da nossa entrevista, você estava comentando sobre os 7 corpos e que foi importante para você na entrada no 5º corpo, onde você teve ali o acesso à conexão da sua missão, do que você veio manifestar por aqui, daquilo que veio cumprir, tipo a sua missão de vida mesmo, né? A missão função de vida, de alma ou missão de vida, eu acho que tudo isso... Essas conexões. E aí eu estou pensando também, né, a pergunta anterior para a gente conectar com essa, que é assim, você é pai, 3 filhos, de 3 filhos. Como é que fica também, porque de uma geração anterior, você seguia ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser médico, ou você vai ser advogado, então tinha uma perspectiva. E aí eu fico pensando também, né, de novo, naquela outra que a alma que veio, mas eu vim para tocar piano, para jogar basquete. Basquete, puxa vida, se fosse futebol, né? Aí a ideia de uma geração para outra cai nessa perspectiva assim, de uma alma, de um ser que vem com um negócio específico e uma exigência da sociedade, da família e de tudo mais. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa perspectiva de como é que é o processo de educação, na construção de uma nova terra, para esses pontos de convergência, até de afastamento, por diversas missões que vêm na alma do ser. Bom, de novo, pergunta que tem várias possibilidades, né? Mas eu vou, baseado no que da minha jornada até aqui, você sabe, o programa traz aqui essa verdade, né? Tem a onda do espelho aí que fala dessa verdade. O espelho, ele reflete o que você vê, não tem como você não falar disso, mas a gente está vendo uma sociedade nutrida muito pelo medo, né? Muito, e por diversas coisas ali. Eu vejo o meu neto do basquete, né? Ele joga hoje federado lá no Palmeiras, com 10 aninhos, mas eu lembro de estar com ele no cinema alguns anos atrás, ele teve um ataque de pânico dentro do cinema, comigo. O coração disparar e eu tirar ele dali. E eu sou terapeuta também, então eu fiz toda uma harmonização de chakras, alinhei, reconectei ele, ancorei ele, e ali mudou uma coisa na cabeça dele. Ele estava o quê? Influenciado por todo esse processo de família e tudo, né? Várias coisas, mas quando eu aterrei ele ali, foi incrível, porque depois ele foi fazer a peneira no Palmeiras, ele tem esse áudio até hoje que eu guardo. Vô, tô indo lá fazer a peneira, dá pra você fazer aqueles negócios de energia para mim? Não, eu fiz, cara, fiz uma coisa. E ele foi lá e é um menino que tá indo numa carreira incrível, meu orgulho, meu coração vibra. Então eu falo assim, pô, tudo bem que é um exemplo isolado, né? Mas a base da educação nessas crianças, né? Claro que elas estão recebendo às vezes o que a gente consegue dar, o que a gente recebeu, né, Samuel? Não tem jeito. Se você não recebeu amor, se você não tem dentro do seu lar exemplos, fica difícil. Mas eu entendo que esse processo interno ali que nós temos, em algum momento ele vai, porque eu acredito existe um sistema divino aí que organiza tudo, que ele é muito perfeito. E aí liga com as sincronicidades, liga com esse tempo natural, sem essa agitação. Na hora que tiver que acontecer, ou vai ser pela dor ou pelo amor, mas a coisa vai acontecer. E eu vejo muito, eu passei a ter um olhar, né, dentro desse processo, e eu recebo muita tecnologia, que eu te falei que eu aplico, né, criptografias divinas, umas coisas muito malucas. Meu trabalho da apometria, eles são muito criativos e muita coisa nova que está chegando. Mas que tecnologia incrível que é uma semente, por exemplo. Cara, tua bisavó pode guardar numa gaveta, dá para tua avó, para tua mãe, você, para os seus filhos. Se você pega aquela semente e você coloca ela na terra arada e bota um nutriente e bota água, cara, ela é uma árvore em potencial. Ela tem um símbolo da abundância, ela rompe aquela casca e ela dá frutos e milhões de outras sementes, e esse processo não para. Mas ela estava ali guardada, esperando. Então, eu acredito que cada ser humano tem sim o seu potencial, tem sim a sua função.
o processo de como isso vai acontecer, e se vai acontecer, tem o livre-arbítrio de cada um, tem energias aí, processos, mas a gente está vivendo essa transição e eu nunca percebi tanta ajuda como agora. Os véus existem, sim, mas a gente tem uma tropa de luz muito forte aí, uma equipe que, se você souber pedir, expressar, peça ajuda, peça guiança, começa a se ancorar ali, que você vai perceber uma mudança na sua vida. Essa fé, ela existe e está aí. E para todos, né? Não é só para mim, só para você, nosso amigo aqui, qualquer pessoa que ter essa disciplina e nutrir a sua força espiritual, né? É isso. Existem práticas que podem ser feitas no dia a dia, no cotidiano, com a lei do tempo natural? Como é que pode ser aplicado também no cotidiano? O que pode ser como sugestão? Sim, a gente faz uma ativação da energia do dia, tá? Então, por exemplo, o dia de hoje, ele está dentro de uma onda encantada, de uma trecena, né? Começou ontem. Quando a gente chega nesse processo, você ativa a energia do dia. Então, por exemplo, você tem uma respiração que a gente faz, ela tá, porque o selo, ele está por exemplo, o selo de hoje, ele está localizado em um dos dedos do seu corpo, e em uma articulação do seu corpo, e também em um dos chakras. Então você faz uma respiração onde você respira por um desses pontos, solta no outro ponto. Respira nesse ponto e você faz uma triangulação, a partir daí você ativa a energia no seu corpo, você recebe essa frequência. Então, todos os dias eu ensino essa ativação, eu ensino isso dentro dos cursos, dentro da leitura de mapa, as pessoas começam a se conectar, e é uma forma de começar a se ativar dentro da lei do tempo natural, né? É como se você... Porque dentro do conhecimento da lei do tempo, né, os maias e todo esse processo, a gente tem um sol central chamado de Runabiku, e se você for ver como chega a informação para cá, é como se fossem antenas de celulares, né? Você tem a origem do sinal e ela vai passando por repetidoras. Então é como se saísse do Criador, chega nesse Sol central, do Sol central chega no nosso Sol do nosso sistema aqui, que é chamado de Kinishahal, e daqui a gente recebe as informações todos os dias. Então a gente está sendo atualizado com essas frequências todos os dias. Pô, se eu não fizer ativação, eu não vou perceber? Vai também. A ativação, ela é uma forma de é como se você ativasse a sua consciência, né? É o estar na presença. Então é uma disciplina que você se coloca a fazer. Maravilha. Iago Mihael, como é que você está? Tudo bem? Agora com o seu Kim ativado? Eu gostei. Eu também. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar e me fugiu de novo. Que ótimo. Calma. Isso é do Kim dele? Não, mas sobre o meu Kim, de fato, realmente foi uma novidade. Mas falando sobre processos emocionais de novo, curioso, né? Também dentro da astrologia, várias coisas me pegam. Mas eu fiquei com algum recadinho, Samuel? Caramba. Bom, voltando, coisas que eu deveria ter falado. Aula live também. Esqueci de falar que a gente vai voltar para as aulas lives. Teremos aulas lives. Teremos novidades também em relação a programas que vão acontecer na segunda e na terça à noite em relação à consciência. Então, tem novidades. Entra lá no clube e fica por dentro lá que tá coisa chegando. Agora me fugiu, Samuel. Tudo bem. Vamos continuar por aqui. Aproveitando que você falou de astrologia, na astrologia, que o Iago falou da astrologia, na astrologia tem um negócio chamado sinastria, também é feito em numerologia e em outras metodologias de oraculares ou de estudos, né? Tá. Existe também sinastria no processo da lei do tempo ou de Kins, que podem fluir melhor em um trabalho. Você vai descobrir agora que o mago solar branco não se dá com o dragão, não sei o que, vermelho. Ou com a tormenta azul, entendeu o que quer dizer? Uhum. Sim, existe também esse estudo ligado ao processo o que acontece? Existe uma... Qual que é o seu mesmo? Dragão? Dragão. É o dragão vermelho. Eu preciso abrir aqui novamente. Espera aí, dragão... Dragão? Bom, eu sei que ele é dragão. Eu vou ter que entrar novamente aqui no site e dar uma olhadinha. Tudo bem.
Pesquisa aí, que eu Vou sei que era pesquisar dragão aqui. vermelho, alguma coisa vermelha. Esse aqui é dragão e da cor Qual que é vermelha. o seu? O O meu? seu é O mago mago? solar branco. Deixa eu fazer aqui uma... Eu já vou te falar, porque sim, a gente tem como... Deixa eu adicionar o seu, aí o meu aqui, e eu vou te mostrar o que é possível fazer. O meu saiu aqui, é dragão planetário vermelho. Dragão É planetário. Vermelho, dragão planetário vermelho. Dragão Então, planetário vermelho. Aqui, ó. Bom, então, a tormenta altiscente azul, mago solar branco, dragão planetário vermelho. então, o que a gente faz, que eu acabei de calcular aqui, eu usei o aplicativo, mas a gente pode fazer isso de cabeça, não tem isso daí, tudo você aprende. Quando eu tenho uma energia, né? É como funciona. A energia que está presente hoje, por exemplo, hoje é lua lunar vermelha. Quem nasce no dia de hoje, o DNA é ativado nessa frequência, tá? É assim que funciona a explicação. Então eu tenho a energia da tormenta autoexistente ativada em mim. Quando eu e você, Samuel, a gente dá uma terceira frequência, que é chamada de harmônica. Quando estamos nós três, dá uma outra frequência. Então eu calculei aqui qual é a harmônica de nós três. Então, temos um mago solar branco, temos uma tormenta autoexistente azul, temos um dragão planetário branco. Vermelho. Então, a energia que dá é mago planetário branco. Mago planetário branco. Essa é a nossa energia que está aí conectada com a nossa... que faz parte da nossa... É como se a gente tivesse aqui, dentro de nós, uma terceira frequência, e ela é formada. Então, é como se a nossa conversa agora, a gente começa a entender. Eu tenho outro entendimento. A manifestação do mago branco, o mago planetário, ele fala do quê? O mago, ele fala da temporalidade, ele fala dessa expressão, dessa comunicação interna, né? Desse alento. O alento é essa sensação de você se sentir vivo através da respiração, por exemplo. Então, quando ele está no tom planetário, que é o mesmo tom do seu é o tom da manifestação. Então, a gente está manifestando aqui. Se você vê o símbolo do mago, ele está com os dois olhinhos fechados e está com o terceiro olho aberto. Então, a gente está falando muito aqui de espiritualidade, conectado. É a manifestação desse sentimento se apresentando aqui. Tá? Essa é a energia. Que legal. É isso. Mago planetário branco aperfeiçoa com o fim de encantar, produzindo a receptividade. Sela a saída da intemporalidade com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder do espírito. Sou um portal de ativação galáctica. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. É isso. Os portais, eles são... Quando você olha o Tzolk'in, você vê vários pontinhos verdes ali, né? Aquilo você pode ver que é uma hélice do DNA. Aquilo são 52, que também é um fractal dos 52 anos que eu falei de Sírios, então, e das 52 semanas do ano. Então, todos são fractais, são conectados. Esses portais de ativação galáctica são como se fosse no dias de portais, é como se tivesse, para eu explicar isso aqui de uma forma mais simples, é como se as dimensões estivessem mais alinhadas, assim, você consegue ter uma percepção. Porque aí a gente entra em outras funcionalidades. Existe uma noosfera, que está aí, é como se fosse um grande banco de dados, e o cronopsi que você viu ali do seu, é a maneira que você recebe. O cronopsi é como você recebe essa comunicação. Então você tem vários canais aí de atividade dentro do seu... O seu corpo é chamado de ólon humano. Vamos ativar o nosso ólon humano hoje? Vamos fazer a ativação? Então vamos lá, nós temos 3 pontos para a gente fazer a ativação aqui. E quem estiver aí seguindo, teria que estar no dia de hoje, mas está ao vivo, né? Então poder assistir. Quem estiver vendo hoje, né? No dia da gravação. Hoje é um dia de lua lunar vermelha. Então a lua, ela pertence à família portal, ela está conectada ao chakra base. Só para retificar um pouco, a gente não sabe que dia que vai ser transmitido, isso. Então a pessoa teria que ter ir lá no site, ver qual é ela tem que buscar, porque ela vai ter que entender qual é a família terrestre daquele Kim. Mas eu vou explicar como faz a ativação. Então, vamos fazer no dia da gravação e depois eles pesquisam. Depois as pessoas podem me procurar e a gente tem mais informações aí. Então, você tem que saber 3 pontos. Primeiro, em que dedo que fica a lua? A lua vermelha está no dedinho do pé direito. Então, o primeiro ponto que você tem que saber, o dedinho do pé direito. O segundo ponto é onde está o tom. O tom está no joelho direito. É o segundo ponto. E o terceiro é qual chakra? Como ela pertence à família portal, é o chakra básico. Então a gente silencia, endireita a coluna. E aí a gente pode começar por qualquer um dos pontos, mas vamos começar pelo chakra. Sempre eu gosto de começar. Então, fechar os olhos, fazer uma respiração profunda.
Imagina o seu chakra básico acendendo. Você pode imaginar uma lua vermelha. Você não sabe qual é o símbolo desse Kim, mas imagina uma luazinha vermelha pulsando ali. A gente vai puxar a respiração e soltar em cada um dos pontos. Então eu vou conduzindo. Puxa a respiração pelo chakra básico e solta no dedinho do pé direito. Aí puxa a respiração pelo dedinho do pé direito e solta no joelho direito. Aí puxa a respiração pelo joelho direito e solta no chakra base. Eu que já faço há muito tempo, eu sinto essa conexão. Talvez vocês que é a primeira vez não vão sentir ainda, mas com a prática você começa a perceber que um canal se fecha. Um canal ele fecha como se fosse uma conexão ali. Então identificar esses 3 pontos todo dia, você sabe depois que você começa a praticar a lei do tempo, você aprendeu, isso entra no seu programa. E aí é natural, você já sabe onde que eles estão. E a partir daí, você vai tendo a informação. Né? Então, por exemplo, cada chakra, são 5 chakras, né? Nós temos 7, mas os 5 que fazem a ativação. Então, todos os Kins que estão no dedão, eles são chakra coronário. Os Kins que estão no dedo indicador, ou do pé e da mão, no pé seria o segundo dedo, eles são no chakra laríngeo. O dedo do meio, tanto de pé e mão, no chakra cardíaco. Depois aqui o plexo solar, o terceiro e o último do dedinho da mão é o chakra básico. Então isso você tem as informações e você sabendo aí, se procurar na internet em qual ponto, você vai saber quando estão na mão e nas pernas. É um pouco mais complicado, mas respondendo, existem maneiras de você se ativar todo dia, depois que você integrou esse conhecimento. Lá em 1999, quando eu ganhei aquele kit, vi uma revista, e nessa revista colorida com as partes do corpo também. É isso aí, tá tudo lá. Tinha para fazer. É muito bonito. Esse material que você tem, que você recebeu, é um material muito... hoje ele já é de museu, mas é maravilhoso, é a origem, é o início do processo, né? É a origem do processo. Hoje com o aplicativo você faz tudo, né? Tudo, né? Eu anoto, porque a gente vai... eu já tenho, como eu já estou girando o Tzolk'in há vários, e o tempo ele é cíclico, eu, por exemplo, nos dias de hoje, eu faço as anotações das sincronicidades desse dia, que aconteceram. Eu anoto elas. Então, eu tenho as anotações dos últimos vários ciclos. Por exemplo, eu estava no Monte Shasta, nesse retiro, no último lua lunar. Estava no segundo dia. Eu tenho anotação daqui. Então, tenho muita informação que eu vou sincronizando o tempo. Você começa a perceber que as sincronicidades, algumas sensações eram muito semelhantes. Então, isso que você perceber o tempo aqui, na terceira dimensão. Tá? É a partir daí. Bom, nessa lei do tempo, você já viu aí citações de culturas, como falando sobre o processo do Egito, também no processo das culturas maias, alguns povos originários, agora o hindu, por conta dos chakras, que é a cultura mais oriental hindu, e tem alguma ligação entre a lei do tempo e a Kabbalah? Você tem com o I Ching chinês, você tem com as runas Futark, também nórdicas. Kabbalah tem porque tem umas informações, uns desenhos dentro é que você tem livros e livros e livros da lei do tempo, né? Tem um livro que chama Consciência do Seu Ser Multidimensional, tem um desenho ali muito semelhante com a Kabbalah, com outras explicações, mas não se fala diretamente da Kabbalah, mas são estruturas que semelhantes. Talvez o Dr. José Arguelles ali buscou referência e conectou pontos ali, com certeza, com outras canalizações que ele fez. Ele recebeu muita informação, principalmente dos sirianos, dos cetáceos, né, sirianos também, e tem vários livros aí publicados, né, tem as crônicas da história cósmica, contando toda essa história, porque a gente tem uma interpretação, por exemplo, o cinturão de asteroides que nós temos aqui era Maldek, né, era um planeta que também teve todo o seu processo, explodiu. Então, tudo isso, nessas crônicas, é contado, é mergulhado bastante nessa história. Os mais galácticos, eles olham, eles viajam de galáxias em galáxias, levando conhecimento para ajudar no desenvolvimento. Então, para nós aqui, a nossa galáxia, a nossa região onde nós estamos, é chamado de Velatropa 24.3. Então, Velatropa seria o nosso sistema solar 24,
E ponto 3 é porque a Terra é o terceiro planeta após o Sol aí, de recepção. Você falou que fez uma viagem, uma volta ao Em mundo 180 dias. em 180 dias. Sim. Visitou vários lugares, Sim. né? Quais desses lugares que você visitou que você considera como sendo chakras planetários? Austrália, né? Urulu, ali. Em Bali, ali na Indonésia, na região da Indonésia. O Egito. Não nessa viagem, mas depois o Monte Shasta, sim. O Lago Titicaca, no Peru. Então, são esses daí que eu me... e eu fui em Stonehenge também. Também ali tá perto também de um. Chakras do planeta. É Vamos isso. voltar num tema lá do início do programa, que na verdade a gente foi nos bastidores, a gente nem falou isso aqui na gravação. Você falou sobre os 7 corpos, Uhum. e agora eu quero entrar num tema que é mônadas. Tá bom. O que é que são mônadas? Uhum. E é possível reconhecer, porque também na lei do tempo tem um negócio chamado família portal. Sim, as famílias sinal, tem as famílias polar, né? todas elas. E as mônadas? O que é que são mônadas? E alma gêmea existe? Olha, eu posso dizer o seguinte, tem uma coisa para te dizer, Samuel, tudo isso que eu estou trazendo aqui é coisa que eu vivi na prática e eu aprendo muito mais com essas vivências do que muitas vezes lendo. Eu vou ler depois de que eu passei por isso. Então, eu até então, essa coisa de alma gêmea, eu tinha uma ideia muito do que o cinema traz, né? Que é aquela coisa, você vai achar a sua alma gêmea e eu fui tendo a minha experiência, ela foi sendo demonstrada de uma forma muito diferente. Por exemplo, nessa viagem, eu conheci uma pessoa no Havaí e foi através dela que eu tive primeiro contato com a medicina, com a ayahuasca, e depois eu fui descobrir que ela era a minha chama gêmea. Mas até então eu não sabia nem o que era isso. Eu tive o primeiro contato quando eu tive num trabalho de ayahuasca, num lugar chamado Flor do Japi, no meio da Serra do Japi, em Jundiaí, um céu muito estrelado lá, fogueira, e ali eu tive, numa noite, depois que acabou, algumas pessoas podiam falar, e eu pedi a palavra, e na hora que eu pedi a palavra, eu peguei um bastão, né, que é um jagube, né, de vernizado, na hora que eu toquei aquilo, puf, e eu comecei a falar de um monte de coisa. No final, um monte de gente se aproximou e eu comecei a sentir coisas ali, percepções diferentes em relação àquelas pessoas. Quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a ter essa coisa de alma gêmea. Eu tenho aquela estrutura da mônada mais tradicional, cada um, claro, traz um pouquinho, não vamos se ater muito à nomenclatura, mas partindo da centelha divina, que começou a experienciar a consciência, e depois ela pôde se abrir em 12, e depois as super-almas, depois mais 12, né? Um total de 144, dessa estrutura básica do que a gente vê, vamos partir dela. Eu comecei a perceber que algumas daquelas pessoas eram minhas almas gêmeas. Eu tinha ido num retiro no Peru, pleiadiano, que foi um chamado para 14 pessoas, só tinha eu do Brasil. Todo mundo falando espanhol, 8 países representados, e eu lá, eu me conectei aquilo a uma pessoa chamada Tatiana Romero, lá da Argentina, ela tem 300 mil seguidores, ela recebe os pleiadianos, e eu fui nesse retiro lá de fazer uma conexão entre Lemúria e Atlântida. Nós levamos elementos, cada um levou de um ponto, e ela estava abrindo um portal ali. E ali foi um reencontro, todos sentimos isso. Foi a primeira viagem astral que eu tive clara nesse processo lá, sem tomar nada, foi um processo incrível, e uma daquelas pessoas também, ela começou a ter lembranças de outras vivências, vidas comigo, e depois eu tive claramente nessa noite que ela era também uma das minhas almas gêmeas. Então eu comecei a montar esse quebra-cabeça ali. E eu rapidamente cheguei nas 11, né? Eu e mais 11 que dariam essas 12. Foi o primeiro ponto que aconteceu comigo. Isso faz mais ou menos uns 15 meses atrás. E depois, até aí tudo bem, pô, achei minhas almas gêmeas, né? O que eu tenho a fazer com isso? Até então. A coisa começou a fluir. Eu comecei a conhecer, encontrar pessoas, principalmente no Curat, temos 300 membros lá, encontrar pessoas e eu sentia algo diferente. É uma coisa que é muito peculiar. E eu sentia, e aí eu fazia pergunta. Eu comecei dentro de um processo meu, eu comecei a ativar hoje eu chamo de GPS interior, ativar uma conexão direta
com, com a minha alma, né? Uma conexão de pergunta e resposta. E hoje eu faço, nas mentorias que eu dou, essa jornada da mentoria, a gente vai descobrindo qual é a tua função de alma. A gente vai acessando através de meditação e você faz uma pergunta e você sente no seu corpo e através dali a gente abre um canal e você vai desenvolvendo. Então eu fiz em mim primeiro. Eu comecei a ter essa resposta em tudo que eu faço. Eu faço uma pergunta e eu comecei a ter isso intuitivamente. E eu comecei a fazer as perguntas, sim. Aí peguei daqueles softwares de mapa mental, que tem vários, e comecei a chegar em casa e comecei lá, né? Sempre trabalho com computador. E isso começou a acontecer de uma forma incrível. Pessoas começaram a chegar, situações começaram a acontecer. Hoje eu estou com 82 pessoas desenhadas, e essa coisa ela vai se abrindo. E eu ainda não entendia por quê. E num outro processo de Daime, chamado Fraternidade do Coração, que eu vou lá em Nazaré Paulista, e lá a minha mônada, essa consciência, ela abriu um canal de comunicação comigo muito interessante, que eu nunca tinha vivenciado antes, sobre esse arquiteto da Nova Terra, e que eu teria projetos com muitas destas pessoas que estão ali. Isso está acontecendo já. Então a gente já está desenvolvendo algumas coisas, e é uma coisa canalizada, é uma coisa não comum, e eu tô deixando fluir, sabe? A gente vai levando, vai entendendo, mas o fato que foi mostrado para mim, sendo bem prático agora, é que as mônadas estão sendo despertadas no mundo. A gente fala de 144 mil almas, são 144 mil mônadas. Sabe quando você assistia Senhor dos Anéis, aquelas árvores andando? Era mais ou menos isso que foi mostrado. É como se cada árvore daquela é uma mônada, e elas estão sendo despertadas. E através disso, me mostrou que eu vou orientar, isso vai ser ou no astral ou aqui, uma meditação entre a mônada. É como se ela tivesse uma potência. Imagina um sinal sendo emanado. Quando a gente se reúne e faz uma meditação, por exemplo, pela paz, ela tem uma frequência sendo enviada. Quando a mesma mônada se junta, é uma potência de dissolver muita densidade. Então isso foi o que foi mostrado. E só que é um papo que eu estou abrindo para você, estou sentindo aqui um meio bastante confiante, muito pessoal isso, mas o fato é que isso está acontecendo na minha vida. Então, até estou escrevendo um livro junto com o Patrick, trago muitas informações, algumas eu ainda estou vendo se vai ficar para uma segunda parte ou não, porque isso são assuntos muito coisa da chama gêmea, né? Aí você tem a 144, 12 dividido em 12, 140. Só que na verdade são 288 expressões. Se todas as chamas gêmeas estiverem encarnadas, são 288 expressões. E eu fui descobrindo várias chamas gêmeas dentro dessa árvore também, de pessoas que eu vejo, pô, mas essa, aonde que eu encaixo? Porque até onde coloca eles vão me falando. Então eu vou montando ali. Posso te mostrar isso depois. E a coisa foi se abrindo, foi se abrindo. Não sei se eu respondi toda essa pergunta, mas é que vai abrindo, a gente não tem muita clareza muitas vezes, né? Maravilha. E Patrick Santos, tem outras entrevistas com ele aqui no canal, presenciais, online também, aqui que vocês podem acompanhar também. Já fui lá no programa dele compartilhar também conhecimentos lá no 45 do primeiro tempo. Estive lá também. Muito bom, então vai lá e assiste. Eu vou voltar numa citação sua de encontro que foi posterior, que foi Monte Shasta. Quais as transformações que você percebeu, já que está mesmo, que você falou que é a mesma vibração? O dia de hoje. O dia de hoje tem a mesma vibração do dia que esteve lá em Monte Shasta. Inclusive, uma das pessoas que faz atividades para Monte Shasta vai estar aqui, inclusive, hoje, aqui também, nesse mesmo estúdio. Mas como é que foi as transformações ali na sua visita com Monte Shasta, que trouxe para você, para a sua vida, para o seu trabalho ou para as suas percepções, né? Você pode até ler aqui essa parte do G51 aqui. Purificação, caverna do renascimento, acessar a consciência da rocha. A gente tem todos os reinos, né, de conscienciais aí, de reino mineral, reino vegetal, reino nominal e animal, que nós estamos aqui, o reino espiritual, os mestres ascensos, as leis universais, o Criador, tudo que é, todos esses reinos. E eu, dentro dessa consciência, quando cheguei lá, primeiro que chegar em Shasta foi extremamente desafiador. Então, meu avião aqui, primeiro, ele estava atrasado 4 horas, e eu tinha marcado com pessoas lá para que a gente chegue em São Francisco, dirige 5 horas até chegar em Shasta. E eu tinha combinado com pessoas de lá, a gente tinha organizado, a gente tinha alugado um carro juntos, e todo mundo me esperando. Meu voo atrasou aqui,
as pessoas tiveram que me esperar lá. Então, isso foi a primeira coisa. Quando eu estava ali no aeroporto, a irritação vinha uma consciência. Primeira vez que isso aconteceu comigo. Falava, calma, respira, o que isso está trazendo para você? Beleza. Fui para o México, porque parou no México. Eu cheguei às 11h30 da noite no México para acordar às 2 da manhã para pegar o conexão para ir para... A hora que eu chego no México, chego no coisa, eu percebi que tinha esquecido o meu laptop, porque no aeroporto de Cumbica, porque eles me fizeram ali, eu estava com uma garrafinha com um dedo de água, eles fizeram sair e jogar no lixo, não puderam pegar e jogar no lixo, tinha que sair, jogar no banheiro eu e voltar. E nessa correria, meu laptop ficou. Cara, na hora me veio a consciência, calma, respira, o que isso está te ensinando? E eu desencanei, a hora que eu chego no São Francisco, a mulher não achava a minha reserva do carro. Mesma coisa. Aí o aeroporto gigantesco, Samuel, gigantesco. Meu carro estava no W54 lá embaixo. Cara, a hora que eu chego, todos os carros nas vagas, o meu não estava. E, de novo, a consciência falando, e tudo acontecendo. A hora que chega em Shasta, é uma energia, que é o chakra básico do planeta. E você tem uma energia muito de renovação da Terra, de conseguir bocejar, a gente vai, a sensibilidade, a gente vai percebendo. E foi muito bem conduzido todo esse ritual, mas no dia de hoje, incrivelmente, a gente, cada dia foi trabalhando um elemento e a gente foi trabalhando os sólidos platônicos do cubo de Metatron. E no dia de hoje, a gente tinha entrado numa caverna para ver esse renascimento lá, os povos ancestrais lá. E eu, nesse processo, estava muito conectado, né? Eu fui para lá, estava num grau de conexão muito grande, muito refinado. Eu me centrei, coloquei a mão numa rocha, lá num buraco, que nós estávamos numa caverna, e eu acessei a consciência dessa rocha. É que a gente, quando fala consciência, o que eu vi, na verdade? Eu vi o Monte Shasta, mas eu vi as nuvens passando numa velocidade absurda, como se fosse íons ali de movimento. Foi essa a consciência que eu acessei. Mas foi uma experiência milésimos de segundo, mas muito incrível. Eu tive avistamentos lá, né? A gente teve o lugar que nós ficamos, chamava La Ventana, gigantesco, céu claríssimo, assim, azul, o Monte Nevado, e quando é para ver, a coisa vai aparecer do jeito que tem que ser, né? Eu sempre estudei muito isso, e de repente eu vejo uns pássaros brancos, assim, voando, como se fossem em roda, como se fosse o urubu faz quando ele está sobrevoando ali, mas eram brancos. Aí o céu azul, aí eu vi um barulho de avião, olhei longe, o avião passando lá embaixo. Aí logo depois do avião, eu vi uma frota de 15 naves, foram passando ali. E aí eu senti a conexão, isso aconteceu também. É que foram muitas coisas, tá? Depois a Exato vai poder confirmar tudo isso, porque o legal é isso, né? Veio depois o VAR aí. E esse processo, ele foi se intensificando. Meditações, a gente entrar para Telos e visitar várias coisas, muitas conexões dentro da fonte de Saint-Germain, poder acessar, os mestres ascensos aparecer e receber muitas instruções. Eu recebi muitas instruções lá de mestre Larion, por exemplo. Então, nós fizemos um trabalho de breathworking, que aí liberou o DMT através dos pulmões. E ali você entra naquele estado, né? E ali foi incrível. Aí muitas visões. Os indígenas locais, muito respeito, ali os guardiões apareceram. Então, eu pude ter uma experiência que foi, eu te diria que foi transformadora. A minha vida depois desse episódio, Samuel, a minha conexão e a maneira como eu também me relaciono com a vida de lá para cá, ela se transformou muito. É isso que eu posso dizer. Então, é só acreditar, né? A gente tem que... Mas não é um processo fácil. A gente tem que se colocar nisso, mas vale muito a pena a gente se colocar a serviço, né? Quando a gente coloca a serviço da luz aí, para a gente trabalhar, hoje tudo que eu faço, 100% do que eu faço é para causar transformação em pessoa, sociedade e meio ambiente através de educação consciencial. Então, é o que eu busco fazer, conectado pelo coração, e a vida vai se transformando, né? Os caminhos vão se abrindo, as pessoas, a gente vai conhecendo gente maravilhosa ao longo desse caminho, e é isso. Na abertura do programa eu fiz 3 perguntas. Uma delas ainda não foi feita aqui para você, que é as ondas, né? Que você pode falar o que são as ondas encantadas. Maravilhoso. A onda encantada, elas são... É aquela coisa, né? Você pode levar a tua vida do jeito que você está levando,
e achar aí, hoje é dentro daqui do Gregoriano, né, uma quinta-feira, tal dia, tal, ou você pode levar a tua vida com encantamento. Eu amo levar a minha vida com encantamento. E eu brinco com meus amigos que eu virei surfista depois dos 50 anos. E eu não sou surfista de coisa, mas eu surfo ondas encantadas. E eu aprendi muito isso, porque é uma ciência. A onda encantada, ela tem uma geometria de Fibonacci, né? Toda ali a proporção áurea, ela tem aquele movimento. Então ela tem uma estrutura, ela tem pulsares de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira e quarta dimensão. Tem toda uma ciência dentro da onda encantada. Mas elas acontecem de 13 em 13 dias. Então nós estamos agora dentro de uma onda encantada que é regida por uma energia, uma frequência que fala dessa arte. E a gente vai sendo, hoje a frequência de hoje ela já fala do desafio que é purificar as nossas emoções, ou purificar, às vezes, a forma que a gente está se relacionando com certas situações que nos aparecem. Então as ondas encantadas, elas são, eu entendo elas como processos onde elas vão nos calibrando. A cada onda encantada, como eu tenho esse hábito de anotar, a gente chama de caderno de giros, né? Eu tenho, por exemplo, sobre a onda encantada, isso daqui eu tenho vários relatos de várias já que eu vivi. Quando você começa a fazer esse exercício, aí você entende a potência que tem viver isso sincronizado com o tempo natural. Quando você está vivendo só para viver, você fica solto. E aí não tem muita assertividade. Agora, o movimento que isso traz na tua vida é incrível. E cada onda, ela tem um guardião de luz, né? Então você tem 20 selos, você tem 20 ondas encantadas dentro do Tzolk'in. A gente está para acabar um Tzolk'in agora. Então, esta onda que ela começou ontem, ela vai acabar o último dia dela, o 13º, o nome dele é Sol Cósmico. Sol Cósmico, Sol fala da iluminação, o tom cósmico fala de transcendência, então é onde a gente se ilumina. É o Kim 260. O Tzolk'in tem 260 dias. Então você se ilumina, no dia seguinte você nasce como dragão, só que magnético. Então é o nascimento. Então o Tzolk'in, ele tem 260 dias, é um período gestativo, é mais ou menos 9 meses. Cada gestação você nasce, você passa por todas as suas atualizações e você transcende, e aí você nasce de novo. Então é assim que você vai fluindo através das ondas encantadas. Tudo bem? Na sua opinião, qual o motivo de nós estarmos encarnados aqui nesse planeta? Nossa, essa dimensão escola, que tem tantos motivos e cada um de nós tem. Eu acredito que essa é a nossa melhor encarnação, sem dúvida. E a gente vê aí, né, tá muito comum isso tudo hoje, sei lá, 1900, 1950, 1800, a gente tinha 1,5 milhão, 1,5 bilhão de pessoas, agora temos 8. Muita gente veio para cá, né? Então, o motivo da gente estar aqui, eu acho que pode ser várias formas, que sim, estávamos aprisionados, e tem muita coisa, mas a Terra está passando por um processo agora de transição, que ela está virando como se estivesse no 2º grau e está indo para uma universidade aí, né? É uma oportunidade incrível a gente poder presenciar isso. Só que não é fácil, não é uma encarnação fácil, ainda mais a nossa geração, a gente viveu o analógico antes da comunicação para cá, a gente é a última geração que viveu isso. A gente é a geração da transição, né? Então, eu amo a minha vida, eu amo todo o processo. Tem as minhas dificuldades, obviamente, tem os meus desafios, tem um pai que está com demência, tem um monte de coisa que tem. A vida da gente, ela traz os desafios. A questão é como você se relaciona com essas questões, né? Então, eu entendo que... Não sei se eu respondi, porque, de novo, tem muitas respostas possíveis aí, né? Mas tem gente que também está aprisionada, né? Tem gente que odeia, acha que o mundo está a acabar, que o governo é tudo ali polarizado ao extremo, né? E achando que a culpa está do outro lado e dali, e é o equilíbrio. Eu fiz essa transição, então é fácil para mim hoje falar. Só que a hora que nós estamos nas peias ali, rodando e se entendendo, todo em contato com as nossas sombras, e todos temos, né? Isso não para, ninguém aqui, a gente tem muito o que fazer ainda. Por outro lado, nunca teve tanta ajuda disponível. É só saber pedir, né? E fazer o caminho para se conectar com isso, né, Samara? Algumas pessoas falam assim, mas, poxa vida, agora que eu fiz a escolha, agora que eu estou no caminho do despertar, eu despertei para esse caminho, por que ainda continuam os desafios? Ou por que acontece Dimensão coisas não escola, tão né? boas? Assim,
comprar pessoas boas, né, coisas ruins com pessoas boas, né? Esse é um outro questionamento. As pessoas pensam que vai despertar e já vai ficar de boa na Acabou, lagoa. acordei, tá bom. Não, meu velho, não é assim não. Não é assim não e não tem jeito. Você conhece alguma criança que nasceu já andando já? Não tem, né? Ela cai, bate o joelho, cai, bate a cabeça, chora. O nosso processo é assim. A gente, é, olha, posso falar aqui com propriedade, sem. O meu ego sempre, toda semana eu faço um a um com ele, eu demito ele e contrato de novo, né? E falo, ó, quem está no comando sou eu e eu venho aqui. Porque ele sempre quer aparecer, mas posso dizer que quando a gente vai tendo essa jornada de vida, você também aí, dentro da toda, e eu honro muito a história de vocês e de cada um que está aqui, todo mundo que está hoje encarnado aqui tem uma história, tem uma jornada. O que acontece é que talvez ele não tenha consciência de toda a jornada que ele fez, até em outras vidas, né? Que está reverberando aqui. Eu acho que esse despertar, as pessoas acham que o despertar, pronto, despertei. Não, você está num processo de despertar, ele vai durar até o último dia, talvez, dessa vida, e olha lá ainda, porque é muita coisa. A gente não tem capacidade dentro desse cérebro físico aqui de processar a grandiosidade que é tudo isso. Então, a gente tem que ir etapa por etapa, tem que respeitar o momento, tem que estar na presença, tem que fazer a autoanálise, tem que se olhar, aprender a mostrar a sua vulnerabilidade, a respeitar o momento dos outros, e é todo um processo que não é simples, né? Mas é possível. E a escolha de cada um aí é que vai levar aos resultados, né? Muito bem, é isso aí. A gente está quase chegando aqui ao final dessa nossa entrevista de hoje com ele, com o Ricardo Zovaro, né? Que é CEO da AINE. Tem que falar da AINE, porque né, as pessoas vão falar, que palavra é essa de catch-all, né? O que significa AINE? Por que você colocou também essa palavra na sua empresa isso aqui, né? A AINE ou AINI, né? Cada um tem uma pronúncia aí, mas ela é originária da língua quechua e tem uma coisa muito dessa de você, por exemplo, eu poder fazer algo por você, e não necessariamente você precisa retribuir para mim, você pode retribuir para ele, e ele retribuir, e a gente fazer essa troca energética de uma maneira muito maravilhosa, com amorosidade, né, com respeito, e então, como a minha missão é trazer essa educação consciencial, eu vejo dessa forma, o AINI Educacional, né, essa empresa, eu tenho dado muito mentoria para os Ricardos de 10, 15 anos atrás, que eram executivos, eu estava lá com as algemas de ouro, bem, mas eu estava com vazio, cara, na alma, eu tomava remédio para dormir, eu tomava, sabe, bebia pra caramba, então estava lá, toda naquela situação, mas eu oco por dentro. Então, hoje eu pego muito das pessoas que estão ali, estão sentindo que tem algo a mais e tem sido um processo muito bonito, poder ajudá-los, né, porque o mundo corporativo traz essa coisa. Se você vai falar de algum tema ali, você nem é muito bem recebido. Como eu já fui, é o cavalo de Troia, eu consigo entrar e eu estou lá dentro, só que eu estou desperto, então a gente consegue trabalhar. Às vezes eu limpo o campo, às vezes eu estou ali, estou na conversa, estou conversando, mas estou trabalhando no ambiente ali, vou protegendo, e vamos, e flui. Isso é maravilhoso. Isso é a gente poder usar quem somos, né? A gente poder trazer, eu trago isso dentro do meu, eu tenho um curso chamado Curso para o Superviver. E esse superviver tem várias etapas. Uma delas eu chamo de espiritualização do ser, que a gente não precisa buscar fora, né? A gente está um pensamento disso, mas trazer os elementos para você poder usar isso no seu dia a dia, né? Dentro da tua vida, dentro da sua situação. E funciona muito bem, né, Samuel? Eu acho que quando a gente tem a gente pode, já que está disponível, por que não usar, né? Então, parto desse princípio aí. O que é bem aceito e em que tipo de linguagem que você se utiliza nesse meio mais empresarial, nesse processo que você traz aí em educação, né? Tá, então, como eu já tive reconheço bem o ambiente, o estresse, eu trabalhava em empresas que tinha resultado quarto era quarto, mês a mês, teve momentos da vida que se não cumprisse a meta, quem que vai cortar? E eu sabia pessoas do meu time ali que tinham com filhos pequenos, situação, e você vive numa pressão muito grande. Tanto que eu tive problema de coluna, operei de disco, porque a pressão vinha, eu sentia isso no meu corpo. Eu vou para esse trabalho muito no intuito de descompressar, tirar essa descompressão. Então eu sinto que existe um conforto financeiro pelas questões,
mas eu vou muito nessa coisa de trazer a conversa, sempre ela inicia. Já teve reuniões que eu coloco ali uma TV, eu coloco uma fogueira, instalando. Ninguém entende porra nenhuma. E aí você começa a trazer a base. Da onde vem a base? A base vem, pô, de todos nós aqui, independente do que você está hoje. A gente ficava numa fogueira, trocávamos informações, havia o respeito pelo mais velho, trazia o conhecimento e tal, e pá, e pá. E aí começa a falar dos povos ancestrais, da experiência que eu tive dentro disso, que eu aprendi, e como que isso pode, de alguma forma, ser usado dentro do mundo corporativo, né? Então, por quê? Assim, por que que eu estou falando disso? O que que é a porta de entrada? Todos os RHs das empresas estão extremamente preocupados, porque os gráficos de burnout, eu tenho todas as informações, tá? Eles estão muito grandes, e um afastamento de um funcionário ali, cara, é um custo muito alto, porque são 3, 4 meses muito grandes. Às vezes eles estavam preparados para quê? Para gestantes, para esse tipo de coisa, e ter um afastamento de mais longo prazo. No jeito que está a pressão hoje, isso aumentou muito. Então, eles estão abertos a uma conversa de algo que vai trazer uma saúde mental melhor. E a saúde mental, muitas vezes, vem primeiro da conexão de você com você mesmo, né? Você está desconectado, você está perdido, você está ali solto. Calma, peraí, vamos firmar. Né? Então, quando você começa a puxar por essa linha, claro que às vezes tem espaço para fazer um trabalho vibracional. No Cura-te a gente recebeu uma estrutura agora chamada Pirâmide Estelar dos Arcturianos, então a gente faz um trabalho com meditação e com pirâmides. Há uma ideia disso ser levado para as empresas também. Então, a gente está conectando pontos. Eu me vejo como esse arquiteto da Nova Terra, trabalhando primeiro em coisas separadas, mas eu sinto que há um caminho para isso se conectar, tá? Porque é isso. A gente vê a frequência Schumann aumentando, a ressonância Schumann aumentando, as pessoas estão sentindo que tem algo não tangível aí. Está todo mundo com essa sensação, mas talvez ainda não tem profundidade para falar. Então, a gente está no movimento disso tudo se acordar. O ESG que as empresas trazem é uma sopa de letrinhas, né? Eu trabalhei durante muitos anos com um ecossistema chamado Pangeia, e o que a gente fazia? A gente mapeou vários biomas, conectou, por exemplo, lá na Amazônia, diversos artesãos, botava numa cooperativa, trouxemos para cá, botamos numa loja sustentável dentro da Casa Bahia, aqui na Marginal. E aí, eles não tinham como receber lá muitas vezes. Então a gente conseguiu patrocínio em alguns momentos, instalou internet, depois num outro momento, um dos bancos aí, desses digitais, conseguiu fazer um roadshow lá e botar um seminário, abriram contas digitais. Então você construiu uma ponte. Aqui em São Paulo a sua estrutura toda está pronta. Isso é sustentabilidade, é fazer um movimento, começar a acordar e preocupação com o planeta, com tudo. O ESG, os grandes executivos eles estão preocupados com o bônus deles, se isso aqui vai afetar o bônus ou não. Então, quando eu vou lá com essa consciência do arquiteto da Nova Terra, é ativar essa pessoa no sentido de, e aí, eu já tive permissão, eu posso remover chip, eu posso fazer outras coisas ali que ele nem sabe. Aí vem um pouco da conversa que nós tivemos. Então, quando você está com uma intenção e você está ao trabalho em conjunto, você tem essa permissão, cara, você não vai resolver o problema do mundo. Mas se tem uma intenção real ali, você consegue trabalhar o ambiente. Entende? Uhum. É sutil, mas ele é um possível, é um caminho que está se abrindo. Bom, enquanto ainda não saiu o livro aí de você com o Patrick Santos, quais os livros que você indica nessa temática que nós abordamos aqui hoje de entrevista? Olha, eu vou te dizer o seguinte, tem tanta coisa. Eu estou lendo um livro que eu indico, que se quem não leu, Haja Luz. É um livro que vai falar dos mestres ascensos, toda essa informação. A gente falou muito do Monte Shasta. Eu acho que vai trazer essa conexão, porque entender que existem, até para quem não tem contato com isso, poder se aprofundar, ter mais uma falange aí para poder se conectar, poder se apreciar, e você ter diversos, que tem tanta informação, né? Tem tanto livro aí, tanta coisa que pode se buscar. Esse do Joe Vitale que eu falei do Ho'oponopono, que conta da história, né? Que eu oriento, para quem não sabe, tinha lá eu acho que é um lugar de psiquiatria, tinha vários enfermos, e ele, através do Ho'oponopono, foi curando essas pessoas, todas, sem ter contato com nenhum deles. Então, são práticas que vão limpando os seus pensamentos ali que estão contaminados, né? A gente tem a base nossa, é o amor. Eu sempre falo que, vou fazer uma analogia, imagina um colar de pérolas. O fio condutor é a luz divina que atravessa todos nós aqui. E as pérolas, elas estão, às vezes, um pouco, uma está mais suja, a outra está com craca. Então, a gente tem um trabalho interno de limpeza e de se reprogramar,
né? Então, buscar técnicas aí ou estudos que vão trazer essas informações são fundamentais, né? Dentro disso. Haja luz e o outro Limite Zero, Limite lá com a Zero, história de do Dr. Joe Lin, Isso aí. que fez os processos de cura com o Ho'oponopono. Maravilha. Chegando aqui já ao final, agradecer aqui agora ao Dragão Planetário Vermelho na parte técnica e também agradecer vocês todos que nos acompanharam aqui hoje com os seus respectivos Kim. Depois vocês busquem, pesquisem essas informações todas. Tá passando aqui embaixo, vamos ver se está passando mesmo, só confirmar se está passando mesmo. Tá, olha lá, tá passando. Ricardo Zovaro no Instagram e também ricardozovaro.com.br. Está aqui embaixo passando aqui. Isso aí. Vocês têm das informações também que vocês podem pesquisar mais, as consultorias, mentorias, cursos, atividades que desenvolvem, vai lá e busca para conhecer e aprofundar mais. Então, agradeço a todos vocês, agradeço também a Tati, que foi quem indicou, fez essa ponte aqui para Ana, ele está aqui com a gente. Agradeço o próprio Ricardo pela presença aqui no programa e vou ficando por aqui. Vejo você, então, no próximo edição e peço para o nosso convidado então, deixar aqui uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Maravilha. Pô, primeiro sou eu quem agradece, né, de estar aqui, de poder ter esse espaço aqui, nessa celebração, né, de toda essa história. Uma honra poder estar aqui. E deixar para as pessoas que estão assistindo ou que de alguma forma entraram em contato e gostaram desse conhecimento, que investiguem, busquem a sua verdade aí, não é... Acho que cada um vai sentir, começa a trabalhar a tua parte sensorial, né? Nós temos isso, a gente usa muito racional, então quando você estiver de frente a um conhecimento, você sentir que aquilo bateu diferente, pô, vai lá, segue esse caminho, busca um pouco mais e vai cavando aí que você vai achar o que mais te faz sentido e transformar a tua vida, tá bom? É isso aí. Até mais. Obrigado.